Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 131. Ao perceber que quando um clone das sombras é liberado, as memórias e experiências retornam ao corpo original, Sasuke ficou completamente tentado. Se ele conseguisse dominar esse ninjutsu, isso não significaria que sua velocidade de evolução aumentaria drasticamente? Raramente Sasuke tomava a iniciativa de perguntar a Yami. Após ouvir o pedido, Yami primeiro assentiu com a cabeça e depois a balançou negativamente. Posso te ensinar a técnica dos clones das sombras múltiplas, mas esse jutsu não é adequado para você. A expressão de Sasuke mudou imediatamente. Por quê? Eu sei que você está ansioso, mas não tenha tanta pressa. Yami ergueu a mão e enterrou Sasuke na terra para acalmá-lo, depois explicou. Você sabe por que a técnica de clones múltiplos das sombras é um jutsu proibido? Para usar essa técnica, você precisa de uma grande quantidade de chakra. Se alguém com chakra é insuficiente criar clones em excesso à força, um único erro pode matá-lo. Embora seu chakra seja decente, cerca de metade do nível de Kakashi, ainda é muito arriscado para você aprendê-lo. Mas você pode usar a técnica básica de clone das sombras, e se dividir em 2 ou 3 clones por vez não deve ter problema. Meio enterrado no chão, Sasuke se acalmou e assentiu. Yami-sensei, então eu quero aprender a técnica do clone das sombras. Viu? Você está ansioso de novo. Yami parecia impotente. Essa é apenas a primeira condição. Eu não mencionei a segunda. Clones das sombras não devolvem apenas memórias e experiências. Eles também devolvem a fadiga e o chakra que consumiram. Seu corpo consegue suportar o choque de um estado repentino de exaustão por vários dias e noites? Eu consigo. Sasuke rangeu os dentes. Então vamos tentar. Yami libertou Sasuke e o ensinou a controlar seu chakra e a formar os selos. A técnica em si não era difícil, e Sasuke rapidamente aprendeu a formar 2 clones, juntando-se a eles no treinamento de escalada em árvores. Quanto a Hinata, ela já havia aprendido a escalar árvores e a andar sobre a água graças à sua educação nobre. A tarefa de Yami para Hinata era focada exclusivamente no aprimoramento do chakra. O clã Hyuga naturalmente possuía mais energia física do que os outros, então eles deveriam ter mais chakra. Mas no caso de Hinata, isso não era verdade. De acordo com os dados registrados no pergaminho do ninja, mesmo durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o nível de chakra de Hinata era apenas 4, enquanto o de energia havia atingido 7. A raiz do problema era mental. O temperamento de Hinata ainda era muito gentil, o que enfraquecia sua vontade durante o refinamento do chakra, resultando em baixa eficiência e baixa qualidade do chakra. Yami havia permitido intencionalmente que Hinata desfrutasse de uma infância feliz sem interferências, mas agora que ela era uma ninja, precisava se esforçar bastante. Felizmente, a maior qualidade de Hinata era sua obediência. Enquanto Yami desse instruções, ela as cumpria diligentemente sem hesitar. Só isso já lhe dava paz de espírito. Após verificar o progresso de Hinata e não encontrar problemas, Yami voltou sua atenção para Naruto. Naruto, onde está seu corpo verdadeiro? Vem aqui. Ao ouvir o chamado, Naruto, que acabará de cair de uma árvore, correu animado até lá. Yamini, o que é isso? Você consegue criar mais clones das sombras? Sem problemas. Eu sou Uzumaki Naruto. Com um sorriso confiante, Naruto fez o selo de mão e invocou dezenas de clones das sombras. Sasuke, observando de lado, praguejou baixinho contra o monstro. Quanto chakra esse cara tem? Pensando que Yami queria que ele usasse mais clones das sombras para subir em árvores, Naruto fez com que todos os clones corressem para as árvores mais próximas. Espere, volte. Eu não te chamei aqui para subir em árvores. Tenho outra coisa para te ensinar. Ao ouvir o grito de Yami, o grupo de clones das sombras parou bruscamente e colidiu uns contra os outros. Uma explosão de fumaça surgiu e vários foram eliminados. A testa de Yami se contraiu, como era de se esperar do ninja número 1 em acidentes. Até mesmo seus clones eram pouco confiáveis. Naruto não se importou nem um pouco com o pequeno acidente. Em vez disso, perguntou com os olhos brilhando. Yamini, você vai me ensinar um novo ninjutsu? Não sou exigente, contanto que eu consiga derrotar aquele arrogante do Sasuke. Ele falava tão alto que Sasuke, que estava treinando por perto, o ouviu claramente. Sasuke lançou um olhar furioso para Naruto, mas mesmo assim se aproximou silenciosamente, curioso para ver o que Yami estava prestes a ensinar. Se você dominar este jutsu, esqueça de ser Hokage. Nem mesmo o sábio dos 6 caminhos será capaz de derrotá-lo. Yami se inclinou e sussurrou o nome da técnica. Naruto ficou confuso a princípio, mas seus olhos brilharam enquanto ele batia os punhos. Entendi. Como esperado do Yamini. Sasuke ficou ainda mais curioso. Ele observou enquanto os clones das sombras de Naruto começavam a formar selos. Técnica do harém. Quando a fumaça se dissipou, dezenas de clones das sombras se transformaram em Naruto, todas com 2 tranças loiras, fazendo poses sedutoras e soltando risadinhas provocantes. Sasuke. Coxo. Ele limpou o sangue do nariz e se afastou sem expressão, sem querer perder tempo com os 2 palhaços. Voltou ao treino, mas Yami já havia percebido. Ele agarrou Sasuke e começou seu discurso sincero. 3 vícios proibidos para ninjas: pornografia, jogos de azar e drogas. Você acha que eu me entrego a esses prazeres por diversão? Errado. Completamente errado. Eu faço isso para te treinar, pilar idiota. Olha só, você até teve um sangramento nasal. Isso significa que você é fraco contra a beleza. Se essas Narucos pulassem em cima de você, você ficaria completamente indefeso. O capitão do meu time, Isashi, certa vez perdeu para uma mulher bonita e quase deixou um espião de Kirigakura escapar. Vamos lá, veja comigo. Um homem precisa ter a coragem de encarar suas fraquezas. Dito isso, Yami virou a cabeça de Sasuke à força e começou a criticar os clones. Naruto, por que um lado seu é maior que o outro? Corrija isso. E sua bunda não é redonda o suficiente.
Preste atenção aos detalhes. De que outra forma você vai me seduzir? Deixe suas pernas mais elegantes e tonificadas. Isso mesmo. É isso. Ao ver a seriedade com que Yami avaliava sua técnica, Naruto se encheu de energia e corrigiu avidamente cada falha. Realmente não dá para subestimar o talento desse garoto nesse quesito. Em pouco tempo, a beleza e o charme de Naruto atingiram um novo patamar. O rosto de Sasuke ficou vermelho novamente e seu nariz começou a sangrar. Ele rapidamente enfiou o papel nas narinas. Ainda assim, ele manteve a compostura e até deu sugestões. Sempre usando Maria Chiquinha loira. Não dá para ser um pouco mais criativa? Maldito Sasuke. Tudo bem, vou mudar para um cabelo preto, longo e liso. Tique por pouco aceitável. Mais algumas, agora. Ao pôr do sol, Hinata já havia terminado seu treino. Quando abriu os olhos, o que viu fez sua visão escurecer. Um grande grupo de mulheres lindas e seminuas cercava Yami, rindo e bajulando. E a Yami-kun? Yami acenou casualmente com a mão, liberando uma rajada de vento que dissipou todos os clones das sombras de Naruto. Hinata, não me entenda mal. Este foi um pedido do Sasuke para treinar sua resistência à beleza. Eu não consegui fazer isso, então pedi ajuda ao Naruto. Sasuke abriu a boca para protestar, mas o olhar mortal de Yami o silenciou. Ele assentiu rigidamente. Sim. Foi, isso mesmo. Hinata assentiu com a cabeça, sem demonstrar qualquer dúvida. Muito bem, por hoje é só. Nos encontramos novamente neste campo de treinamento amanhã. Naruto e Sasuke liberaram seus clones das sombras simultaneamente. A diferença foi imediatamente perceptível. Com a dispersão de dezenas de clones, Naruto estava apenas um pouco ofegante e parecia um tanto cansado. Enquanto isso, a visão de Sasuke escureceu e ele quase desmaiou. Até mesmo Yami olhou para Naruto, que se recuperara em segundos, como se nada tivesse acontecido. Isso não podia ser explicado apenas pelo físico dos Uzumaki. Karin também não tinha esse nível de recuperação. Foi a combinação do chakra da Kyuubi, do próprio corpo de Naruto e do chakra de Ashura que criou tal monstro. Naruto, cuide do Sasuke. Nós vamos embora. Yami se despediu, pegou a mão de Hinata e saiu do campo de treinamento. Mesmo à distância, ele ainda conseguia ouvir a discussão entre os dois. No dia seguinte, Sasuke, que havia aprendido a lição, mostrou-se muito mais disciplinado. Ele só ousou criar um clone das sombras para auxiliar no treinamento. Ele mal conseguia suportar essa intensidade, mas seu progresso era claramente mais rápido. Em apenas meio mês, ele concluiu o treinamento de controle de chakras para escalada em árvores e agora estava começando a andar sobre a água. Mas Yami não podia esperar mais. Por um motivo simples, ele estava sem dinheiro. Yami era um gastador compulsivo. Suas pesquisas custavam caro. Além disso, ele havia demolido os prédios ao redor de sua casa e os reconstruído. Mesmo depois de completar mais de 50 missões de nível S, sua carteira estava vazia. Ultimamente, todo o dinheiro que ele tinha para gastar vinha das recompensas de missões que ele conseguia da equipe 7. De qualquer forma, Naruto e Sasuke não tinham problemas com dinheiro e não faziam ideia de quanto valiam suas missões. Mesmo com a propriedade Uchiha confiscada, a vila não tocou nos fundos do clã. Tudo foi para Sasuke, graças à dissuasão deixada por Itachi. Quanto a Naruto, ninguém sabia para onde foram as recompensas das missões de seus pais, mas Hiruzen não havia economizado em suas despesas de moradia. O motivo de ele beber leite vencido era porque poucas lojas estavam dispostas a vendê-lo para ele. Mesmo com tudo isso, o dinheiro das missões de nível D não era suficiente para suprir as necessidades de Yami. Sem outra opção, o treinamento do time 7 foi suspenso temporariamente, e Yami os levou ao prédio do Hokage para se candidatarem a uma missão com melhor remuneração. Você quer ir em uma missão para fora da aldeia? Hiruzen, fumando seu cachimbo, lançou um olhar para Naruto e Sasuke. Parece que atenderam às suas expectativas. Naruto, que costumava gritar e correr descontroladamente sempre que via Hiruzen, estava estranhamente quieto hoje. Hiruzen presumiu que Naruto havia amadurecido após algumas missões. Ele não questionou isso e até se sentiu um pouco aliviado. Você não precisava vir falar comigo por uma coisa tão pequena, precisava? Hiruzen sorriu para Yami. Você não pode simplesmente ir ao centro de missões e escolher um você mesmo? Esse era o plano. Yami não negou. Ele olhou para a porta. Mas eu quero a missão do velho que acabou de sair. Por isso, tive que vir ver você. Inicialmente, Yami estava apenas olhando as missões no saguão, mas quando viu um velho de aparência desleixada sair, mudou de ideia e levou sua equipe ao escritório do Hokage. Você quer dizer Tazuna, da Terra das Ondas? Hiruzen entendeu imediatamente e ordenou a Anbu que o trouxesse de volta. Tazuna, que acabará de emitir a missão, tremeu ao ser chamado de volta, pensando que seu engano havia sido descoberto. Assim que soube que alguém havia aceitado sua missão, ele se acalmou e olhou desconfiado para Yami e Naruto, um adolescente que mal havia chegado à adolescência e 3 genin recém-formados. Isso não inspirava confiança. Hokage-sama, eles são mesmo capazes de me escoltar de volta à Terra das Ondas? Perguntou Tazuna sem rodeios. Velho, está nos menosprezando? Naruto gritou com raiva, apontando para Tazuna. Eu vou ser Hokage. É uma honra para vocês me terem como escolta. Naruto, não seja grosseiro com o cliente. Após repreender Naruto, Hiruzen sorriu e tranquilizou Tazuna. Não se preocupe, Tazuna-san. Yami é um dos nossos jounin mais excepcionais. Se não fosse pelo fato de ele estar liderando novos genin, esse tipo de missão de nível C nem chegaria até ele. É mesmo? A expressão de Tazuna suavizou um pouco. Então, deixarei isso com eles. Estou pronto para partir hoje. Espere aí, velho. Yami o interrompeu. Quando você registrou a missão, você ouviu apenas a versão dos fatos do cliente. Yami, o que você quer dizer? A expressão de Hiruzen tornou-se imediatamente séria.
Tazuna, que estava de costas para eles, congelou subitamente, ficando pálido como um fantasma. Este velho está construindo uma ponte na Terra das Ondas. Aquela área pertence ao magnata Gato. Ele fez fortuna no ramo de transporte marítimo. Você acha que Gato não contrataria ninjas para detê-lo? Se houver ninjas envolvidos, a classificação da missão deve ser, no mínimo, nível B. Pum. Tazuna desabou no mesmo lugar. Hiruzen percebeu imediatamente que Yami estava certo. Naruto, Sasuke e até mesmo Hinata entenderam o quão perigoso era mentir sobre a dificuldade de uma missão. Eles olharam para Tazuna, que tinha os olhos cheios de lágrimas. Yami desembainhou lentamente a espada Kusanagi e a pressionou contra o pescoço de Tazuna. Chore se quiser. Quando terminar eu te deixo ir, e eu destruirei toda a Terra das Ondas para compensar sua mentira para Konoha. Ao ouvir palavras tão aterrorizantes, o choro de Tazuna cessou instantaneamente. Ele encarou Yami com medo, como se um demônio estivesse diante dele. Capítulo 132. Mesmo que um Hokage estivesse errado, permitir que o cliente de uma missão fosse morto publicamente em seu escritório seria inaceitável. Hiruzen jamais permitiria que algo assim acontecesse. Quanto à proposta de Yami de destruir a Terra das Ondas, isso foi ainda mais extremo, quase nada diferente da sede de vingança de um Yakuza. Persuadido por Hiruzen, Yami finalmente afastou sua lâmina do pescoço de Tazuna. Tazuna caiu em prantos e tentou se explicar. Não tive a intenção de enganar Konoha. É que o país das ondas está numa situação desesperadora. Gato monopolizou todas as rotas comerciais entre a Terra das Ondas e o continente principal. Todos nós somos obrigados a trabalhar sob seu domínio. Somente concluindo a ponte poderemos nos libertar de seu controle. Eu imploro, Okage-sama, este dinheiro já é o limite do que a Terra das Ondas pode oferecer. Qualquer valor acima disso e estaremos cavando nossas próprias sepulturas. Por favor, tenha misericórdia e salve nosso lar. A atuação de Tazuna foi bastante convincente. Até a expressão de Hiruzen suavizou. Naruto, Sasuke e Hinata olharam para ele com pena. Apenas Yami permaneceu impassível. Ele brandiu sua espada, abrindo a mochila de Tazuna. Dezenas de garrafas de bebida alcoólica foram despejadas. Tis, é isso que você chama de sem dinheiro. A maior parte dessa bebida alcoólica foi comprada em Konoha, não foi? Só de olhar para isso, já dá para pagar pelo menos 10 missões de nível B. Tazuna ficou com a garganta apertada. Ele nem conseguia mais chorar, seu rosto enrugado corado de vergonha. Os três genin olharam para ele incrédulos. Não conseguiam compreender como o homem que acabará de soluçar sobre a sobrevivência da Terra das Ondas havia gasto o último dinheiro deles com álcool. Hiruzen baixou ligeiramente a cabeça, envergonhado. Estou mesmo ficando velho. Simpatizando com os assuntos de outro país, quase fui enganado por esse cara. Esse breve encontro fez com que Hiruzen se tornasse inesperadamente mais consciente de sua idade, e ele começou a reconsiderar sua aposentadoria. Ele tomou uma decisão. Mais 3 anos. Mais 3 anos e passarei o título de Hokage para Jiraiya. Se Jiraiya se recusar, então Kakashi. Não pode ser o Yami. Aquele garoto é muito extremista. Ele pode servir como vice-líder, mas se liderar Konoha, atrairá a hostilidade de todas as outras vilas. Deixando de lado seu debate interno, Hiruzen retornou ao assunto em questão. Tazuna, dada a situação na Terra das Ondas, não darei continuidade ao seu engano. Mas não aceitaremos sua missão. Não. Tazuna imediatamente se ajoelhou e implorou. Okage-sama, quando tivermos o dinheiro, com certeza pagaremos o restante. Por favor, Konoha é a única que pode nos salvar. Ao ver o velho de joelhos, Naruto finalmente se pronunciou. Hokage Jiji, por favor, ajude-o. Não importa o quão perigosa seja a missão, nós definitivamente a completaremos. Hiruzen não respondeu. Em vez disso, olhou para Yami. Yami, qual a sua opinião? Podemos aceitar a missão, mas não ao preço normal. Yami mostrou os dentes. Assim que a ponte estiver concluída, os pedágios serão cobrados. Vocês ficam com 20%. Os outros 80% vêm para mim. Não tínhamos planos de cobrar nenhum pedágio. Tazuna ficou estupefato. O objetivo principal da construção da ponte era restaurar a economia da Terra das Ondas por meio da exportação de madeira e frutos do mar, e do desenvolvimento do turismo. Se cobrassem pedágio, isso afastaria as pessoas. O prejuízo seria maior que o ganho. Então não há nada a discutir. Yami balançou a cabeça. Você está me pedindo para enfrentar Gato por você. O homem é bilionário. É bem possível que ele tenha contratado proteção de nível Jounin. Você tem condições de pagar o preço de uma missão de nível S? No fim, Tazuna aceitou vergonhosamente os termos de Yami. Ele não só pagaria o preço integral com base na dificuldade da missão, como também concordou em entregar o equivalente a 10 anos de receita de pedágio como compensação por mentir. Aquele desconto de 10%? Foi Hiruzen intervindo para mostrar um pouco de misericórdia e preservar a dignidade da Terra das Ondas. Ao definirem isso como uma multa, eles também poderiam evitar interromper o sistema de pagamento de missões de Konoha. 2 horas depois, o portão principal de Konoha. Tazuna esperou apaticamente que a equipe 7 partisse. Essa foi a primeira missão de Naruto fora da vila. Ele estava tão animado que quase trouxe a casa inteira consigo. Apesar de os ensinamentos de Yami o terem tornado mais lúcido, ele ainda carregava muito mais peso do que todos os outros. Assim que todos estavam reunidos, o time 7 e Tazuna partiram de Konoha. 3 Anbu vestidos de preto o seguiam silenciosamente à distância. Durante a jornada, Yami não se esqueceu de seu papel como professor e usou o engano de Tazuna como um estudo de caso para Naruto e Sasuke. Principalmente Naruto. Ele estava determinado a fazer aquele coração santo voltar ao normal. Naruto, você já parou para pensar no que pode acontecer quando um cliente mente sobre a dificuldade de uma missão? Naruto pensou bastante antes de responder. Isso não significaria inimigos mais fortes? Correto. Por que você acha que os clientes buscam missões de nível C?
porque geralmente são designados para equipes com um líder Jounin e Genin. Isso significa ter a força de um Jounin por um preço baixo. Mas e se uma equipe Chunin a tomasse? Se fossem emboscados, provavelmente morreriam. Agora me diga, de quem seria a culpa? Não foi só Naruto. Sasuke e Hinata também ficaram pensativos e, em seguida, se viraram para olhar para Tazuna, que estava envergonhado. Agora que você entendeu, não deixe mais que sua compaixão tome conta de tudo. Yami bagunçou o cabelo de Naruto. Ser gentil é bom, mas guarde essa gentileza para o seu próprio povo e para aqueles que são honestos com você. Se Tazuna tivesse confessado tudo de cara e você ainda assim tivesse conseguido ajudar, eu não teria dito uma palavra. Mas com a sua força atual, você não consegue lidar com inimigos desse nível. Não deixe que outros paguem o preço pela sua bondade equivocada. Isso se chama chantagem moral. Não deixe que sua bondade prejudique seu próprio povo. Dito isso, Yami deixou para lá. Eles ainda não haviam encontrado o inimigo. Lições ensinadas por meio de hipóteses raramente deixavam uma impressão duradoura. Só quando uma ameaça real surgisse é que a mensagem seria compreendida. 3 dias depois, o sol castigava sem piedade. Após a empolgação inicial passar, os 3 genin novatos começaram a se acalmar. A estrada era larga e exposta sem sombra. O calor deixava todos em alerta. Hinata, me dê sua mão. Ao ouvir a voz de Yami, Hinata estendeu a mão obedientemente. No instante em que suas mãos se tocaram, uma sensação refrescante se espalhou, e ela o olhou surpresa. Yami se inclinou e sussurrou algo para ela. Ela sentiu suavemente. Logo em seguida, encontraram uma pequena poça na estrada. Naruto e os outros passaram por cima dela sem pensar 2 vezes. No instante em que Yami e Hinata passaram, 2 figuras emergiram da água, brandindo correntes em sua direção. Naruto e os outros foram pegos completamente de surpresa quando as correntes se prenderam aos braços de Yami. Clang! Yami agarrou as 2 correntes e puxou com força, arrastando os atacantes em sua direção. Com um giro brusco, ele destruiu os mecanismos deles. Vou deixar vocês 2 praticarem com isso. Com os atacantes atordoados ainda se recuperando, Yami os chutou para cima de Naruto e Sasuke. Sasuke reagiu instantaneamente lançando shurikens enquanto avançava. Naruto, o que você está fazendo aí parado? Ao ver Naruto paralisado, Yami franziu a testa e o repreendeu. É assim que você protege seu cliente e seu companheiro de equipe? Naruto saiu do transe e avançou usando a técnica do clone das sombras. Mas em vez de ajudar, ele piorou as coisas. Seus clones das sombras caóticos quase colocaram Sasuke em perigo diversas vezes, chegando a forçá-lo a ativar seu Sharingan. No fim, Yami não aguentou mais. Interveio, pressionou as 2 mãos contra a cabeça de um inimigo e a esmagou contra o chão como uma melancia. Sangue espirrou por toda parte. A visão do sangue deixou Naruto atordoado mais uma vez. Uf! Com a luta encerrada, Sasuke guardou sua kunai e lançou um olhar fulminante para Naruto. Da próxima vez, apenas proteja o cliente. Não se meta no meu caminho. Sinceramente, Naruto era mais perigoso que os inimigos. Antes de Naruto atacar, Sasuke tinha o controle total da luta. Depois, foi um caos. Lançando um breve olhar para Naruto, Yami elogiou Sasuke. Bom trabalho. Sua técnica é impecável, mas seus movimentos são um pouco extravagantes demais. Você está aqui para arrasar, não para fazer performances. Assim que voltarmos, encontrarei um bom instrutor de taijutsu para você. Treine adequadamente. Entendo, Yami-sensei. Os lábios de Sasuke se curvaram levemente. O elogio de Yami claramente o agradou. Ah! Naruto repentinamente cravou uma kunai na própria palma da mão, assustando Hinata, Sasuke e Tazuna. Da próxima vez eu não vou perder para você, Sasuke. Da próxima vez serei eu quem estará na frente. Sasuke olhou para Naruto com uma expressão complexa. O desprezo que sentirá antes foi substituído por outra coisa. Até mesmo a opinião de Tazuna sobre Naruto melhorou. Yami acenou com a mão e retomou a jornada com Hinata. Sasuke, enfaixe esse idiota. Se ele sangrar até morrer, ele vai morrer. Naruto olhou para baixo e empalideceu ao ver o sangue escorrendo de sua palma. Ah, tanto sangue. Salve-me, Sasuke. Idiota. Acontece que mesmo que Sasuke tivesse demorado um pouco, o ferimento de Naruto teria cicatrizado sozinho. A partir de então, Naruto ficou muito mais quieto. Ocasionalmente, ele enviava clones das sombras para explorar o terreno, parecendo um ninja rastreador. Mas claramente, ele não prestou atenção na aula. Será que ele não percebeu que um usuário do Byakugan estava bem ao lado dele? Seus clones não conseguiam enxergar nem metade do que Hinata conseguia ver. Nem Yami nem Sasuke disseram nada. Eles apenas o observaram fazer palhaçadas. 2 dias depois, eles chegaram à fronteira costeira da Terra do Fogo. Aproveitando a névoa da manhã como cobertura, eles embarcaram em um barco de pesca, atravessaram o mar e chegaram à Terra das Ondas. Com medo de gato, os pescadores fugiram rapidamente depois de os deixarem ali. A expressão de Tazuna ficou visivelmente tensa. Em meio à neblina, a silhueta de uma enorme ponte surgiu à vista. Naruto olhou admirado. Tio Tazuna, essa é a ponte que você construiu? É incrível. Essa ponte representa as esperanças de todos na Terra das Ondas. Não é uma conquista apenas minha. Tazuna olhou para Yami, tomado por emoções complexas. Ele esperava que a situação trágica deles despertasse alguma compaixão no menino. Talvez não seja suficiente para cancelar os pedágios, mas pelo menos para reduzir a tarifa. Mas Yami não pareceu se comover nem um pouco. Yami coçou o queixo. Eu estava pensando se não seria melhor colocar uma segunda cabine de pedágio no meio de uma ponte tão longa. Cobrar só uma vez não me parece certo. Baki, Naruto e Tazuna desabaram no chão. Yami, você não está indo longe demais? Quem cobra pedágio 2 vezes em uma ponte? Suspiro, que escolha eu tenho? Tenho uma família para sustentar. Se eu não ganhar dinheiro, como vou alimentá-los?
Naruto, Sasuke. É melhor vocês dois trabalharem duro. Quanto mais vocês ganharem, melhor será a vida do seu sensei. Diante da orientação sincera de Yami, os dois garotos apenas assentiram com a cabeça. Ainda bem que nenhum dos dois se importava muito com dinheiro. Sasuke até começou a pensar. Se Yami está tão sem dinheiro, talvez eu devesse dar a ele parte da herança Uchiha. Isso me renderia jutsus mais poderosos? Enquanto ele estava imerso em pensamentos, Hinata de repente gritou usando seu Byakugan. Yamiko, 1 quilômetro à frente, 2 enormes assinaturas de chakra e uma menor. Inimigos. Após o encontro com os irmãos demônios, Naruto e Sasuke claramente amadureceram. Imediatamente sacaram suas armas, cercaram Tazuna e olharam para Yami em busca de ordens. Não há necessidade de desviar o foco. Vamos enfrentá-los de frente. Esta batalha é inevitável. Ao comando de Yami, a equipe avançou. Ao entrarem na zona da emboscada, Naruto e Sasuke ficaram tensos. O inimigo, percebendo que havia sido visto, saltou para fora. O antigo Ambuki desertou após uma tentativa fracassada de assassinato do Mizukage, o demônio Momoshi Zabuza. Yami revelou sua identidade. Naruto e Sasuke imediatamente ficaram tensos. Alguém que tentou assassinar um Kage? Esse tipo de força era aterrorizante. Zabuza apoiou a lâmina do carrasco no ombro e estreitou os olhos para o rosto jovem de Yami. Pensar que um velho construindo uma ponte seria guardado pelos Shinigami de Konoha. Que surpresa. Bem, parece que minha lâmina beberá o sangue de outro oponente poderoso. Sinceramente, poucos no mundo ninja ousariam dar um passo à frente depois de saber o nome de Yami. Zabuza era um deles. Afinal, ele já havia ousado assassinar o Mizukage e escapado em seguida. Talvez essa experiência tenha lhe dado uma sensação de invencibilidade. Yami não ficou surpreso com sua aparição. Ele se virou para outra árvore, onde um ninja estava de pé com 2 espadas nas mãos, observando de cima. Ah, um dos sobreviventes sortudos, hein? Capítulo 133. Desgraçado. A expressão de Raiga Kurozuki, que estava em cima da árvore, escureceu subitamente. Pelo tom de voz de Yami, ele pôde deduzir que se referia àquele evento humilhante de anos atrás. Naquela época, eles haviam recebido ordens para se infiltrar na Terra do Fogo e atacar a base de suprimentos da retaguarda de Konoha. No caminho, eles encontraram um esquadrão de Konoha e os derrotaram com facilidade. No entanto, quando estavam prestes a acabar com eles, um genin de Konoha interveio gritando algo sobre juventude, paixão e laços. E então chutou 4 dos 7 espadachins ninja até a morte ali mesmo. Os 3 restantes escaparam por pouco com vida, arrasados e humilhados. Essa batalha foi um dos principais motivos pelos quais ele e Biba Juzou acabaram desertando de Kirigakuri. Agora, com essa lembrança trazida à tona, Raiga ficou horrorizado ao perceber que seu corpo estava tremendo instintivamente. Enquanto a conversa continuava, Yami explicou brevemente suas identidades para Hinata. O demônio Momoshi Zabuza, que se formou massacrando toda a sua turma na Vila da Névoa Sangrenta. E Raiga Kurozuki, o único sobrevivente da primeira geração dos 7 espadachins ninja. Em termos de força bruta, eles são jounin medianos. Mas com suas espadas, são um pouco mais fracos que Kakashi. Quem disse que eu sou mais fraco que aquele ninja copiador? Zabuza rosnou. Se for ele, eu o cortaria ao meio sem hesitar. Como era de se esperar de alguém que ousou desafiar Ashura e humilhar Indra, sua boca estava tão arrogante como sempre. Zabuza saltou para trás e aterrissou na superfície do lago, ativando a técnica da névoa oculta. Uma densa névoa impregnada de chakra se espalhou por todo o campo. A expressão de Hinata tornou-se séria. Yamiko, há chakra demais na névoa. Não consigo localizá-lo. A técnica da névoa oculta era realmente um jutsu de alto nível. Ela neutralizava quase toda a percepção visual. Nem mesmo Rinnegan conseguia penetrar claramente esse nível de névoa. As figuras de Zabuza e Raiga desapareceram completamente. Apenas a voz zombeteira de Zabuza ecoou de forma sinistra. 8 pontos. Garganta, coluna vertebral, pulmões, fígado, artéria carótida, artéria subclávia, rins e coração. Qual você quer que eu ataque? Ao mesmo tempo, uma onda de aura assassina, característica do demônio e dos 7 espadachins ninja, varreu o ar como uma maré crescente. Naruto, Sasuke e Hinata sentiram como se estivessem sendo caçados por uma fera selvagem. Seus corpos congelaram, os músculos se contraíram, a respiração ficou suspensa, como se tivessem mergulhado em um lago gelado. Sasuke tremia, desejando levantar a mão, mas até mesmo o simples ato de erguer uma kunai se tornou impossível. Então é assim que um verdadeiro jounin se sente. Não, ele nem atacou ainda. Só a pressão já foi suficiente para esmagá-lo. Tic. É simplesmente horrível. Que cerimônia é essa? Yami zombou do drama de Zabuza. Basta cortar-lhes as cabeças e queimar os restos mortais. Se você está preocupado com o vazamento de segredos, então mate também as testemunhas. Por que perder tempo com técnicas de execução rebuscadas? Isso só demonstra sua covardia e incompetência, tentar mascarar sua fraqueza com exibicionismo. E essa aura assassina. Não se envergonhe na minha frente. Assim que suas palavras foram proferidas, uma sede de sangue avassaladora explodiu de Yami, tão densa que provocou uma rajada de vento. Desde o momento em que se tornou um ninja, Yami estava ou matando ou a caminho de matar. Os 2 que estavam escondidos imediatamente começaram a suar frio. Eles não esperavam que alguém quase adulto irradiasse tamanha intenção assassina. Isso os deixou completamente paralisados. Hinata e os outros mal conseguiam ficar de pé. Felizmente, Yami não manteve essa pressão por muito tempo. Ele a retirou e transformou o momento em uma lição. Naruto, veja isso. Este é o resultado da sua teimosia. Se eu não fosse o líder do seu esquadrão, qualquer outro jounin estaria em grave perigo hoje. Zabuza sozinho já era suficiente para levar Kakashi ao limite. E agora eles tinham Raiga também, sem mencionar Aku, que ainda estava escondido com o domínio do gelo. Se alguém como Azuma tivesse aceitado essa missão, os 4 já estariam mortos.
Yami-sensei, agora não é hora de me dar sermão. Naruto ficou sem palavras. Nem ele mesmo podia negar agora. Então, o que devemos fazer? Com tanta neblina nem conseguimos encontrá-los. Esta é a demonstração ao vivo perfeita. Yami sorriu. Existem inúmeras maneiras de combater isso, mas no fim das contas, neblina continua sendo apenas neblina. Você a dissipa com o vento. Liberação de vento, palma da tempestade. Com um selo de mão em forma de espada, ele disparou 2 rajadas de vento fortes que dissiparam a densa névoa. Imediatamente, Hinata localizou a posição de Raiga na névoa que se dissipava. Raiga emergiu lentamente do lago com as mãos formando selos rapidamente. Yami não se mexeu. A confiança de Raiga aumentou novamente. Liberação de água, bala do dragão de água. Liberação de relâmpago, golpe de trovão. O dragão de água emergiu do lago fundindo-se com o raio que caía do céu. Juntos, formaram um jutsu composto. Bala de dragão de água relâmpago. Lição 2. O poder do ninjutsu é determinado pelo usuário, não pela classificação do jutsu. Não fique obcecado em colecionar técnicas. Enquanto falava, Yami completou os 3 selos da bala do dragão de água do segundo Mizukage. O lago, já agitado, irrompeu violentamente quando um colossal dragão de água emergiu, dezenas de vezes maior que o de Zabuza, e devorou o dragão relâmpago por inteiro. Naruto e Sasuke ficaram perplexos. Como? Como é que o dragão de água dele pode ser tão grande? Bum! O impacto atingiu Zabuza como uma montanha. Ele cuspiu sangue, incapaz de resistir à enorme pressão da água que o prendia. Raiga tentou saltar para longe, mas Yami já estava avançando com uma lança de relâmpago que se estendia por dezenas de metros, atravessando Raiga e paralisando-o. Yami desapareceu. Num piscar de olhos, ele reapareceu diante de Raiga com a espada Kusanagi em mãos. A luz da espada brilhou mesmo antes de ela sair da bainha. Os olhos de Raiga se arregalaram em horror, incapaz de se mover enquanto a paralisia o dominava. Ele olhou nos olhos de Yami enquanto a luz nos seus próprios começava a se apagar. Um instante depois, o brilho da lâmina se dissipou. Raiga desabou. Um jorro de sangue espirrou de seu corpo. Zabuza, ainda preso e indefeso, viu isso e parou de resistir completamente. Morto, com uma só espada? Apesar de toda a sua arrogância, Zabuza reconheceu a força de Raiga. Ele era um membro fundador dos 7 espadachins ninja. Ninguém sem poder teria sobrevivido àquela geração. Mas agora, ele foi eliminado como erva daninha. Castigado pelas ondas, Zabuza finalmente conseguiu se firmar em uma rocha, bem a tempo de ver Yami desaparecer e reaparecer diante dele. Naquele momento, Voxash! Uma chuva de agulhas Senbon disparou em direção a Hinata, vinda das sombras. Focada em Yami, ela só percebeu quando já estavam muito perto. Palmadas dos 8 trigramas, céu giratório. Reagindo no último instante, Hinata girou rapidamente, formando um escudo de chakra que desviou todos os Senbon. De dentro dos arbustos, uma ninja da névoa mascarada surgiu correndo, e espelhos de gelo começaram a se formar ao seu redor. Liberação de gelo. Cristais de gelo demoníacos espelhados. Era Yuki Aku, o assistente de Zabuza. Yami havia superado em muito as expectativas. O plano falhou. Aku não teve escolha a não ser atacar Hinata para atrair Yami e fazê-lo recuar. Em vez de mirar em Tazuna, ele escolheu Hinata. Pela sua observação, ele concluiu que Yami valorizava Hinata mais do que o alvo da missão. Mas o que ele esqueceu, o que até mesmo Zabuza pode ter esquecido, foi como Yami conquistou seu título de Shinigami de Konoha. Não era apenas uma questão de habilidade. Era o seu deus voador do trovão. No instante em que Aku saltou da formação espelhada em direção a Hinata, que se recuperava, uma mão branca agarrou seu pulso no ar. Era Yami. Então você finalmente se revelou. Ele esboçou um leve sorriso, mas aos olhos de Aku, aquele sorriso era aterrador. Aku disparou um Senbon de sua boca. Yami inclinou ligeiramente a cabeça e desviou com facilidade, um lampejo de decepção em seus olhos. Desde que trouxe Karin para casa, ele passou a cobiçar ninjas talentosos de outras vilas. Ele ordenou a Kabuto que os observasse e recrutasse jovens. Mas ele chegou tarde. Kimimaro já havia sido capturado por Orochimaru. Aku acabou ficando com Zabuza. Portanto, se não podiam ser aliados, tinham que ser inimigos. Com um suspiro de pesar, Yami cravou a lança de relâmpago no peito de Aku, estilhaçando o espelho atrás dele. A máscara de Aku caiu, revelando um rosto mais belo que o da maioria das mulheres. Naruto e Sasuke ficaram atônitos. Por favor, protejam Zabuza-sama. Embora o coração pudesse sobreviver por alguns instantes após a destruição, o chakra relâmpago de Yami aniquilou os órgãos internos de Aku. Suas palavras se dissiparam, e seu corpo as acompanhou. Os espelhos de gelo desapareceram instantaneamente. Aku. Zabuza uivou de raiva. Yami inclinou a cabeça. Você não fugiu. Ninjas da névoa agora têm sentimentos? Zabuza não respondeu. Ele rugiu e avançou com sua lâmina do carrasco, gritando como um fantasma do inferno. Este era, enfim, o demônio fantasmagórico da névoa. A lâmina Kusanagi de Yami reluzia como um relâmpago. Com um único golpe preciso, ela cortou a lâmina do carrasco ao meio e atravessou o peito de Zabuza. Viu? Matar é realmente simples. Zabuza sequer conseguiu responder. Seus olhos apenas fitaram Aku. Ele está morto. Após algum tempo, Naruto finalmente falou, sua voz mal passando de um sussurro, com medo de perturbar o cadáver. Yami olhou para ele. Você tem medo de um cadáver? Que tipo de ninja você é? O quê? Eu só queria ter certeza, Yami. Não me difame. Baki. Tazuna caiu no chão, exausto. Ufa, nós ganhamos.
Embora a batalha tenha sido curta, as constantes reviravoltas o deixaram exausto. Agora que tudo acabou, suas pernas cederam. Hinata correu até Yami, verificando se havia ferimentos com preocupação. Apenas Sasuke franziu a testa. Deveríamos ter sido nós a lutar contra aquele cara. Ele se referia a Aku. Ele tinha acabado de se preparar, quando Yami pôs fim a tudo com um só golpe. O sangue que ardia em seu peito já havia esfriado. Admito, ele era um adversário digno. Mas Tazuna estava preso nos espelhos de gelo. Mesmo se você vencesse, ele teria morrido. Quem me pagaria para construir uma ponte então? Direto como sempre. Tazuna sabiamente não disse nada. Naruto cave uma cova para os dois. Sasuke, vá recuperar a espada de Raiga. Yami os orientou com calma. Em breve, um pequeno monte marcou o túmulo de Zabuza e Aku. Quanto à arma, Yami não era como Kakashi. Ele selou a lâmina em um pergaminho. Ele entregou a espada do trovão, Kiba a Sasuke para ajudá-lo a treinar seu controle de chakra relâmpago. Após lançar um último olhar para o túmulo, Yami conduziu a equipe adiante. Os passos de Tazuna estavam mais leves. Ele agora acreditava que eles tinham uma chance real de derrotar Gato. Naruto e Sasuke estavam imersos em pensamentos, refletindo sobre a realidade do que acabavam de presenciar. Pessoas morreram, e outras tiveram que seguir em frente. Essa foi uma verdadeira batalha. Nada como as lutas de espadas lá na aldeia. Mesmo sem terem ajudado, presenciar 3 mortes diante de seus olhos deixou marcas. Hinata, você foi descuidada. Yami disse suavemente. Você deve sempre se lembrar de que é um ninja. Me desculpe, Yami-kun. Eu te decepcionei. Não se trata de decepção. Eu só não quero te ver sofrer. Serei mais cuidadoso. Hinata sentiu vergonha, mas também um calor reconfortante. Sentir-se protegida era bom, mas ela não queria ser um fardo. Ela não tinha grandes ambições, mas também não queria ser a mais fraca. E assim, eles chegaram à aldeia natal de Tazuna. Tazuna pode ser um velho sem vergonha, mas sua nora foi gentil. Ela preparou uma refeição generosa para receber a equipe. Depois do jantar, Naruto e Sasuke apareceram, cheios de perguntas. Mas Yami os dispensou com um gesto de mão. Pergunte amanhã. Tenho algo para fazer agora. Ele saltou pela janela e desapareceu na noite. Capítulo 134. A Terra das Ondas. A brisa marítima noturna agitava-se suavemente enquanto a nação insular mergulhava no silêncio. O luar suave envolvia a terra num véu prateado, convidando as pessoas a dormir. Mas Gato não tinha nenhuma intenção de descansar. Ele caminhava de um lado para o outro em sua luxuosa mansão, com as sobrancelhas tão franzidas que uma mosca poderia sufocar entre elas. A ansiedade o oprimia como uma pedra. Falando em Gato, sua ascensão pode ser considerada uma lenda no mundo ninja. Em pouco mais de 10 anos, ele passou de um marginal de rua que extorquia dinheiro em troca de proteção a um magnata do setor marítimo. Mas poucos sabiam que ele simplesmente tivera sorte, fora escolhido pelo destino. Em qualquer mundo, chegar ao topo exige mais do que sorte. É preciso ter nascimento nobre e uma base sólida, ou a perspicácia para aproveitar uma oportunidade e conquistar o favor dos poderosos. Sem status, conexões ou apoio, mesmo alguém que consiga subir brevemente ao topo será logo devorado pelos lobos famintos que aguardam lá embaixo, abrindo caminho para o próximo peão. Gato era este último. Na época em que ainda era um gangster de pouca expressão, o misterioso ninja o encontrou. Esse homem lhe forneceu capital e o ajudou a derrotar seus concorrentes, catapultando-o para o sucesso. O preço? 80% dos seus lucros. 80%. No início sua renda era baixa, então ele não se importava. Além disso, ele ainda era fraco e facilmente controlável. Mas à medida que o negócio se expandia e ele reunia centenas de bandidos e ninjas errantes sob seu comando, a ambição de Gato crescia cada vez mais. 10% de sua receita agora significava centenas de milhões. E, no entanto, ano após ano, a maior parte era levada por aquelas pessoas misteriosas que apareceram apenas uma vez no início. Naturalmente, Gato ficou relutante. Ele começou a manipular os livros contábeis, garantindo que seus lucros declarados permanecessem baixos. Nos anos seguintes, o patrimônio de sua empresa cresceu exponencialmente. Ele usou o excedente para contratar guarda-costas mais fortes e, eventualmente, matou aqueles que antes o apoiavam, com o objetivo de ficar com todo o lucro para si. Momoshi Zabuza e Raiga Kurozuki eram os ninjas mais fortes sob seu comando. Ele os enviará juntamente com os irmãos demônios, para assassinar o construtor de pontes, Tazuna. Mas chegaram notícias de que Zabuza e Raiga haviam desaparecido, enquanto Tazuna retornará em segurança. Uma sensação de pavor o consumia. Mesmo com dezenas de guarda-costas patrulhando o lado de fora, Gato não se sentia seguro. Ele olhou para a lua, suspirando com amargura. Passei a vida inteira vivendo com cautela. Será que um dia conseguirei chegar ao outro lado? Improvável. Uma voz fraca soou atrás dele. Assustado, Gato se virou e viu um rapaz bonito sentado em seu sofá favorito. Guardas. Onde estão os guardas? Por que tem alguém lá dentro? Ele gritou em pânico, mas só recebeu como resposta gritos distantes e o som de sangue espirrando. Momentos depois, 3 ninjas mascarados entraram com as mãos ensanguentadas e pararam em silêncio atrás do garoto. Seus Sharingan carmesins brilhavam ameaçadoramente na escuridão. As pupilas de Gato se contraíram violentamente. Essa máscara? São eles. Então, agora vocês nos reconhecem? Yami cruzou as pernas com um sorriso travesso no rosto enquanto olhava para o magnata trêmulo. Mas para que você possa morrer em paz, vou me apresentar mesmo assim. Quem te ajudou a ascender de um bandido a um magnata do transporte marítimo foi a Raiz, de Konoha.
Quanto ao que a raiz, isso não importa. Você não entenderia mesmo se eu explicasse. Meu nome é Shimura Yami. Momoshi Zabuza e Raiga Kurozuki foram mortos por mim. Então, gato, tem mais alguma coisa a dizer? Baki. Gato caiu de joelhos sem hesitar. Senhor, eu não sabia que o senhor estava envolvido. Aqueles dois não significavam nada para mim. Mas se Tazuna terminar aquela ponte, nossos negócios aqui vão ruir. Isso é bom. O sorriso de Yami permaneceu gentil, mas suas palavras causaram arrepios em Gato. Afinal, você pagou menos da metade do que devia. Decidi mudar o modelo, exploração sustentável. Agora vou cobrar pedágio. O que você acha? Eu posso explicar. Gato engoliu em seco, buscando desesperadamente uma desculpa. O silêncio lá fora lhe dizia tudo o que precisava saber. Seus guarda-costas haviam sido eliminados pelos 3 homens mascarados. A fuga era impossível. Não preciso de desculpas. O tom de voz de Yami era calmo. Você sabe por que eu nunca fui atrás de você todos esses anos? Porque os porcos devem ser engordados antes de serem abatidos. Quando você pensava que o negócio de transporte marítimo era seu próprio império, você se dedicou completamente a ele. Mas agora, o porco está gordo o suficiente. Por mais que você grite, o resultado já está decidido. Meu dinheiro está no banco, exclamou o gato. Mesmo que você me mate, não vai conseguir nada. Eu te dou metade. Não, eu juro que as partes futuras serão exatas. Vamos continuar trabalhando juntos. Tic. Trabalhando juntos. Yami deu uma risadinha e balançou a cabeça. Você sempre esteve na base da pirâmide. Agora quer sentar à mesa e negociar? Yui, ele é seu. Ao seu comando, um dos ninjas mascarados avançou, agarrou o gato pelo pescoço e lançou uma ilusão. Meia hora depois, todas as informações sobre os bens e fundos ocultos de Gato foram reveladas. Somadas ao capital líquido da empresa, Yami lucraria aproximadamente 5 bilhões. Foi mais do que suficiente para aliviar suas dificuldades financeiras e reabastecer suas reservas. A única desvantagem era que Gato ainda não podia morrer, caso contrário, o dinheiro não poderia ser sacado. Yami recolheu imediatamente 80 milhões em dinheiro vivo da mansão. Em seguida, deixou Gato aos cuidados de Yui, para que fosse mantido vivo até ser completamente espremido. A noite passou em silêncio. A missão da equipe 7 não era apenas repelir os assassinos, mas também garantir que a ponte das ondas fosse concluída. Por isso, eles tiveram que ficar por mais algum tempo. Além de Zabuza e Raiga, Gato havia contratado outros ninjas errantes. Estes agora eram alvos de treinamento perfeitos para Hinata e os outros. Na manhã seguinte, Naruto e Sasuke foram procurar Yami. Depois de assistirem à batalha outro dia, ambos ficaram ansiosos para aprender novos jutsus. Yami, quero aprender aquele golpe relâmpago. Surpreendentemente, foi Naruto quem disse isso primeiro. Yami tirou 2 pedaços de papel de chakra e deixou Naruto testar sua afinidade. Depois de confirmar que Naruto não possuía o elemento relâmpago, o garoto desistiu com um gemido. Ao perceber que ele possuía afinidade tanto com relâmpagos quanto com fogo, Sasuke deu um sorriso de canto. 2 vencem 1. A vantagem é minha. O vento vence o raio com certeza, mas o fogo vence o vento. Claramente, estou destinado a superar Naruto. Como a transformação da natureza do chakra não era adequada para o curto período de atenção de Naruto, Yami o ensinou a liberação de vento característica do clã Shimura, onda de vácuo. Dominar o jutsu primeiro e depois aprimorá-lo por meio da repetição era mais adequado ao corpo sábio de Ashura de Naruto, que naturalmente potencializava as técnicas através da prática constante. Naruto era um gênio de um jeito peculiar. Ele não precisava entender a mecânica dos movimentos. A simples repetição o tornava mais forte. Sasuke, embora inteligente, seguiu o caminho tradicional dos ninjas. Ele se baseou em treinamento e desenvolvimento lógico. O Sharingan e o Rinnegan apenas ampliaram seu potencial. Yami era igual. Embora o sistema lhe concedesse imenso chakra e talentos, ele ainda precisava trabalhar e compreender para transformá-los em verdadeira força. Com os clones das sombras de Naruto ocupando a área próxima, Yami levou Sasuke para treinar mais longe. Primeiro, ele fez com que Sasuke refinasse o chakra através de espadas duplas, aprimorando sua transformação em relâmpago. Depois que ele se acostumou, Yami demonstrou o jutsu básico. Essa é a técnica característica do Kakashi Chidori. Eu a troquei pelo Chidori do deus voador do trovão. Uma técnica de nível S, ela também possui diversas variações. Yami demonstrou a lâmina Chidori, a lança afiada Chidori e o Senbon Chidori. Os olhos de Sasuke brilharam. Mas para aprender isso, você precisa dominar a transformação suprema da natureza. Isso também exige muito do corpo. Primeiro, use o chakra do relâmpago para ativar suas células. Aumente a velocidade e a penetração. Com isso, Sasuke começou a canalizar raios para dentro de seu corpo. Seguiram-se gemidos de dor. Por que o Chidori é considerado uma técnica proibida? Porque o uso inadequado prejudica o usuário. Se a intensidade não for adequada, a ativação se transforma em incineração. Mas Sasuke valorizava o poder acima de tudo. Se ele estava disposto a ir até Orochimaru para matar Itachi, um pequeno risco aqui não era nada. Ele quase se matou algumas vezes, mas Yami mantinha um clone das sombras com ninjutsu médico de prontidão, comparável ao nível de Tsunade. Os resultados falaram por si. Embora ainda não tivesse aprendido o Chidori, a velocidade e a força de Sasuke melhoraram significativamente devido à estimulação constante por raios. Enquanto isso, Yami libertou alguns dos ninjas renegados restantes para dar a Naruto, Sasuke e Hinata experiência prática em combate. Eles já conseguiam derrotar mais de uma dúzia de genin apenas com taijutsu, mas quando um chunin forte aparecia, eles ainda encontravam dificuldades. Sasuke usou o Sharingan e sua velocidade para aproveitar uma brecha e cravar uma kunai no coração do inimigo. Naruto não tinha sua técnica, mas possuía uma barra de vida monstruosa. Ele esgotou a resistência do oponente com clones das sombras antes de subjugá-lo. Hinata teve a tarefa mais fácil.
Sem conhecimento de pontos de acupuntura, um único golpe da palma dos 8 trigramas nos meridianos deixava os inimigos indefesos. Yami-sensei, eu derrotei um Chunin. Posso ser promovido agora? Naruto estava radiante de orgulho, já imaginando-se se gabando para os outros na vila. Yami o interrompeu imediatamente. Os Chunin renegados são os mais fracos. Sem jutsu, sem taijutsu de verdade. O que há para se orgulhar? Neste momento, você está mais ou menos no mesmo nível que o Iruka. Não ria. Se você não tivesse se exibido tanto, aquela luta teria terminado muito mais rápido. Até Sasuke, que estava em alta, perdeu um pouco o ânimo. Então, agora eu consigo derrotar o Iruka? O foco de Naruto sempre foi um pouco vago. Yami deu uma risadinha. Vamos experimentá-lo quando voltarmos. Veremos. Quando voltaremos? Ontem, Tazuna disse que a ponte estaria pronta em poucos dias. Em breve. Poucos dias depois, a ponte que ligava a Terra das Ondas ao continente estava concluída. Lágrimas de alegria brotaram dos olhos dos trabalhadores. Não houve discursos exagerados, então a ponte não foi batizada de Ponte Naruto, mas simplesmente chamada assim, Ponte da Esperança. Yami não conseguiu tudo o que queria. Apenas uma cabine de pedágio foi instalada. Não residentes pagavam 500 por travessia, caravanas pagavam mais. Ainda assim, a renda anual seria impressionante. E com o crescimento do setor turístico, só tenderia a aumentar. Sol, praia e biquínis. Como não seria lucrativo? No último dia antes de partir, Yami chamou Yuichi, que havia cuidado de gato. Yuichi olhou para Sasuke. Sasuke, pressentindo uma intensa intenção assassina, olhou para trás confuso. Yami os apresentou. Este é meu subordinado, Yuichi. Da última vez, você ficou paralisado pela intenção assassina de Zabuza. Pedi a ele que o ajudasse a se adaptar. Yuichi, seja gentil. Sim, Yami-sama. Enquanto Yami se afastava, Yuichi esboçou um sorriso sinistro por baixo da máscara. Uchiha Sasuke, você finalmente caiu em minhas mãos. Capítulo 135. Como sobrevivente da noite do massacre, seria mentira dizer que Uchiha não odiava Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi fez algo tão insano, tudo por causa de seu irmão Sasuke. Os pais de Yuichi morreram pelas mãos de Itachi. Ele só conseguiu escapar porque Shizue interveio quando seus pais estavam em meio a Itachi. Se não fosse por Shizue e Yami, ele também teria sido morto. Movido pela vingança, Yuichi despertou o Sharingan de 3 Tomoe. Ao ver Sasuke, um dos poucos sobreviventes que sacrificaram o resto do clã, sua sede de sangue transbordou incontrolavelmente. Mas depois que Yami saiu e viu a expressão confusa de Sasuke, grande parte da raiva de Yuichi desapareceu repentinamente. Sasuke também era uma existência lamentável. Ele sobreviveu na ignorância, sem jamais saber a verdade, e sem ter voz ativa, foi forçado por Itachi a trilhar um caminho de vingança. Comparado aos outros sobreviventes, Sasuke estava em situação pior. Pelo menos os outros descobriram a verdade através de Shizue e Yami. Quando Sasuke finalmente descobrir tudo, quem sabe se ele não vai se desmoronar completamente. Por que vocês ainda estão parados aí? Vocês dois, venham para cima de mim juntos. Yuichi gritou friamente. Sasuke se irritou e avançou sem dizer uma palavra. Naruto o seguiu à distância com uma onda de vácuo. Embora Yuichi fosse apenas 2 ou 3 anos mais velho que eles, ele já havia despertado o Sharingan de 3 Tomoe. Mesmo sem depender dele agora, seu taijutsu e ninjutsu eram muito superiores. Essa era a diferença em seus ambientes de treinamento. Sob a liderança de Shizue, Yuichi e os outros treinavam rigorosamente na Terra da Neve. A cada ano, eles realizavam missões, o que os expunha à crueldade e à escuridão do mundo ninja. Quanto a Sasuke e Naruto, eles tiveram uma infância completa na academia, nutridos pela vontade do fogo. Diante da pressão de uma intenção assassina tão intensa, Sasuke e Naruto não conseguiram dar o seu melhor e foram rapidamente derrotados. Naruto teve sorte. O verdadeiro alvo de Yuichi era Sasuke. Embora o tenha espancado bastante, foram apenas ferimentos superficiais que pareceram piores do que realmente eram. Após 700 horas de repouso, as surras impiedosas recomeçaram. Esse ciclo se repetiu por um dia. Embora fosse horrível, Sasuke e Naruto gradualmente se adaptaram à intenção assassina de Yuichi e conseguiram lutar com toda a sua força por mais tempo. No fim, a intenção de matar era apenas uma espécie de aura. Aqueles que matavam muitos tornavam-se naturalmente indiferentes à vida, e quando combinada com a energia espiritual nos chakras, essa aura podia intimidar os inimigos. Mas depois que você se acostumava, o efeito desaparecia. Após o término da missão, Yuichi gravou secretamente uma foto do rosto inchado de Sasuke, semelhante ao de um porco, planejando compartilhá-la com os irmãos. Era uma das raras coisas que os deixavam felizes. Sasuke, aquele cara tem algum tipo de rancor contra você? Ao ver o estado deplorável de Sasuke, Naruto lutou para conter o riso. Como eu ia saber? Eu nem sei quem é esse cara. Sasuke resmungou com o rosto inchado, lançando um olhar furioso na direção em que Yuichi tinha ido. Espere só. Quando eu ficar mais forte, vou reduzir a cabeça dele a um porco também. Tique, que espírito vingativo forte. Yami reapareceu de repente. Meu subordinado teve a gentileza de ajudá-lo a treinar, e você está pensando em vingança? Como punição, não vou curá-lo. Volte para a vila com essa sua cara de porco. Sasuke ficou estupefato. Ele queria dizer que estava apenas fingindo para preservar seu orgulho, mas Yami não lhe deu chance de se explicar e foi embora após aplicar a punição. Vila Konoha. Atraindo a atenção dos aldeões com seu rosto de porco, Yami liderou a equipe até o escritório do Hokage para relatar a missão. Momoshi Zabuza, Raiga Kurozuki.
Até mesmo Hiruzen demonstrou um lampejo de surpresa ao ouvir o relatório. 2 dos 7 espadachins ninja. Só pelas espadas, eles já representavam ameaças de nível Jounin de Elite no mínimo. Felizmente Yami estava liderando a equipe. Se tivesse sido seu filho, Azuma, talvez tivessem tido outro funeral de cabelo preto. Ele queria exigir uma explicação de Kirigakuri, mas como ambos eram traidores, não havia nada a fazer. A névoa havia se isolado há muito tempo e não mantinha contato com Konoha há anos. Após uma longa discussão, Hiruzen percebeu que tudo o que podia fazer era elogiar. Você trabalhou muito, Yami. Se sua equipe não tivesse cumprido a missão, as consequências poderiam ter sido desastrosas. Estou classificando esta missão como de nível A. A vila lhe concederá a recompensa correspondente. Ele aprovou uma nota que poderia ser trocada por pagamento no departamento de finanças. Realisticamente, com 2 Jounin de Elite envolvidos, essa missão deveria ter sido classificada como de nível S, mas Naruto e os outros não contribuíram muito. E Hiruzen temia que eles se tornassem arrogantes se recebessem uma missão de nível S muito cedo. Então, ele reduziu a classificação. Após receber o bilhete, o olhar de Hiruzen recaiu sobre a estranha espada longa presa às costas de Sasuke. Como um especialista em ninjutsu muito experiente, ele a reconheceu imediatamente como uma das 7 espadas ninja, a espada do trovão Kiba. Você também trouxe de volta a lâmina do carrasco? Você quer isso? Yami ergueu uma sobrancelha. Hiruzen ficou um pouco sem jeito, mas assentiu. Poderia servir como moeda de troca em futuras negociações com Keri. Espero que você o entregue. Claro, a vila o compensará. Tenho planos para a espada do trovão. Diga o preço que você quer pela lâmina do carrasco. Além de suas características de absorção de sangue e autorreparação, Yami não via o que tornava a lâmina do carrasco digna de ser uma das 7 espadas. Ele não se importou em entregar, desde que o preço fosse justo. 5 milhões. Hiruzen ofereceu um preço justo, equivalente a 5 missões de nível S. Yami casualmente jogou para ele o pergaminho selado contendo a espada. Quanto à receita do pedágio da Ponte das Ondas, 50% pertenciam a Yami pessoalmente, e 20% tinham que ser repassados à aldeia. Parecia que Yami tinha perdido, mas ele não ficou nada chateado. Em pouco tempo, os bens da aldeia seriam basicamente dele de qualquer maneira. Após sair do escritório do Hokage e receber 500 mil ryu pela missão, os olhos de Naruto se transformaram em cifrões. No entanto, a quantia que ele recebeu foi de 10 mil ryu. Qual o sentido de dar tanto dinheiro para uma criança? Vou guardar o resto para você e devolver quando você for mais velho. Yami guardou os 470 mil ryu restantes, ignorando o olhar de traição de Naruto, disse, a partir de amanhã, faremos uma pausa de 3 dias. Depois disso nos encontramos no lugar de sempre. Entendido? Entendi, responderam os 3 em uníssono. Yami, estou indo embora. Já era hora de ir embora. Naruto mudou para um tom mais familiar, planejando se encontrar com Shikamaru e Kiba para mostrar sua missão de Hankia, mas antes que pudesse dar um passo, Yami o agarrou pela gola. Já que você completou sua primeira missão de nível A, não deveria me oferecer uma refeição? Vamos lá. Lamen do Ishiraku. Naruto olhou para os 10 mil ryu em sua mão, depois para Yami com uma expressão complexa. Ele queria perguntar, você é humano? No fim, Sasuke não aguentou mais e tratou toda a equipe. Uma hora depois, ao ver 8 tigelas vazias empilhadas na frente de Yami e Hinata, Sasuke jurou silenciosamente que nunca mais seria uma boa pessoa. Ser gentil só trouxe arrependimento. 3 dias se passaram rapidamente e quando eles se reagruparam, Hinata não apareceu. Hinata ficará em casa para aprender as técnicas do clã. Apenas vocês 2 participarão desse treinamento especial. Eles chegaram a uma fazenda rural nos arredores. Naruto pensou que Yami os estava designando para capinar novamente, mas quando chegaram, vários ninjas de Konoha já estavam ocupados. O ninja idoso, carregando um enorme caldeirão, trabalhava diligentemente. Yami-sensei, o que estamos fazendo aqui? Perguntou Naruto, aguardando o instrutor para a próxima aula. Yami enfiou as mãos nos bolsos e olhou para o velho com a panela. Tenho coisas para resolver, e Hinata está ocupada com o clã dela. Então vocês 2 acompanharão outra pessoa em missões e treinamentos. A pálpebra de Sasuke tremeu. Ele teve um mau pressentimento. Espere, não me diga que é ele? Um velho ainda fazendo trabalho braçal? Ele só podia ser um genin. Um genin os guiando? Ele preferiria ficar sozinho com Naruto do que ter que aguentar aquilo. Espera, não, deixa pra lá. Yami lançou um olhar de soslaio. Você duvida do meu julgamento? Sasuke sabiamente fechou a boca. Os 3 esperaram meia hora até que o velho terminasse seu trabalho. Ao sinal de Yami, ele se aproximou com a panela pendurada nas costas. Naruto e Sasuke então perceberam que ele não tinha uma perna. Mestre Yami. O velho cumprimentou com um sorriso. Visitando este velho, o que você gostaria de comer? Sente-se primeiro. Yami apontou para um toco de madeira. Assim que o velho se sentou, Yami despejou um pouco de água em um tubo de bambu. Enquanto bebia, Yami o apresentou aos 2 garotos. Este é Marubushi Kozuki, um genin de Konoha que está em atividade desde a época do segundo Hokage. Ele aprendeu com o segundo, foi guiado pelo terceiro e até participou de missões com o quarto Hokage. O quarto chegou a cuidar de seus ferimentos. Os olhos de Naruto brilharam imediatamente ao olhar para Kozuki. Ele havia participado de missões com o quarto Hokage. No passado, Naruto não teria dado muita importância a isso. Mas desde que descobriu sua história, ele ficou profundamente curioso sobre tudo relacionado ao quarto Hokage. Com base nisso, Naruto não teve objeções em ir em missões com Kozuki. Mas o que eu mais gosto é da habilidade culinária desse senhor. É realmente muito boa, acrescentou Yami. Kozuki sorriu humildemente. Apenas ajustei o tempero ao seu gosto, mestre Yami. Muito bem, chega de falar de culinária. Yami acenou com a mão. Estou aqui para pedir que você oriente esses 2 e compartilhe sua experiência. Isso, acho que não consigo. Kozuki balançou a cabeça rapidamente.
Sou apenas um genin. Como eu poderia liderar novatos? Não estaria apenas os enganando? Pare de fingir. Yami não teve piedade. Esses dois, Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke, são o futuro da vila. Marubushi Kozuki, você não quer atrapalhar o futuro de Konoha, quer? Uzumaki. Kozuki entendeu imediatamente, lançando um olhar profundo para Naruto. Mestre Yami, não seria melhor se o senhor mesmo os treinasse? Estou com muita coisa para fazer. Além disso, no nível deles, não faz muita diferença se você ou eu os treinarmos. Eu já ensinei os fundamentos a eles. Yami lançou-lhe um olhar significativo. De qualquer forma, vou recomendá-los para os exames Chunin daqui a um mês. Se você os treinará bem ou não, isso depende de você. Se eu não ficar satisfeito, irei promovê-lo a Jounin amanhã mesmo. A expressão de Kozuki mudou. Devido a um erro imprudente em seus primeiros anos que levou à morte de 2 companheiros de equipe, Kozuki jurou permanecer um genin para sempre. Isso não significava que sua força se limitasse ao nível genin. Hiruzen ofereceu-lhe mais de uma vez a promoção a Jounin, mas ele sempre recusou. Hiruzen respeitou seus desejos, mas Yami não. Por já ter lidado com Yami antes, o velho sabia que se continuasse a protelar ou tentasse concordar sem muita convicção, Yami o promoveria à força. Ele suspirou interiormente, amaldiçoando Yami por intimidar um homem de 70 anos. Mas no fim, ele aceitou. Um deles era órfão daquele homem. O outro, um sobrevivente do clã Uchiha. Ambos se tornariam os pilares de Konoha no futuro. Ajudá-los a crescer também foi uma bênção. Vendo que o velho havia cedido, Yami saiu satisfeito, deixando os três se encarando. Naruto queria perguntar sobre o quarto Hokage, enquanto Sasuke encarava Kozuki com um olhar cético. Sem a pressão de Yami, a verdadeira personalidade de Sasuke veio à tona. Seu tom de voz estava carregado de desconfiança. O que você pode me ensinar? Não me venha com essas experiências ninja meia boca. O que eu quero é força absoluta. Kozuki não estava zangado. Ele sorriu e desembainhou a espada curta que carregava nas costas. Ele não tinha filhos, mas já tinha visto muitos pais disciplinarem seus filhos. Deixe o pirralho falar o que quiser. Depois de uma boa surra, ele vai obedecer. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Yami não se importava com a forma como Marubushi Kozuki treinava a equipe. Ele já havia treinado com Kozuki antes. Mesmo sem usar a técnica do deus voador do trovão, Kozuki conseguia se defender por um longo tempo apenas com Taijutsu e Kenjutsu. Kozuki possuía vasta experiência em combate. Ele sempre encontrava uma maneira de se proteger com o menor custo possível, e seu Taijutsu e esgrima eram excepcionalmente refinados. Contanto que o velho estivesse disposto a ensinar, Naruto e Sasuke certamente se beneficiariam. O quanto eles conseguiriam aprender em um mês dependeria deles. Após passar o bastão da liderança da equipe, Yami se concentrou em pesquisar as células de Hashirama e suas próprias células. Suas próprias células continham muita energia misturada e não podiam ser fundidas com as de Ugal e as outras por enquanto. Mas sua pesquisa sobre as células de Hashirama estava quase perfeita. O melhor método para controlar o efeito devorador das células de Hashirama foi usar a energia natural para contrabalançar e formar um estado de equilíbrio na atividade celular. A dificuldade residia em extrair e preservar energia natural pura. Inspirado pela técnica de selo amaldiçoado de Orochimaru, ele passou um mês aperfeiçoando a pesquisa. O primeiro sujeito de teste foi o Ishii. O Sharingan do clã Uchiha suprimia naturalmente as células de Hashirama, embora suprimia, talvez não seja o termo mais preciso. Em busca do equilíbrio, os deuses dividiram o Yin e o Yang em 2 polos. Eles se restringem e se complementam, criando todas as coisas. O Sharingan suprimiu a proliferação descontrolada das células de Hashirama, mas também as conduziu a um estado estável sem causar reações adversas. No entanto, a contrapartida foi um enfraquecimento significativo do poder da liberação de madeira. Não se comparava em nada ao nível de Senju Hashirama. Até mesmo Uchiha Madara, que adquiriu a carne de Hashirama, a tratou como um brinquedo em vez de uma verdadeira carta na manga. Estou dentro. Após Yami explicar os possíveis riscos e efeitos colaterais, Yuichi não hesitou em aceitar a injeção. Poderia aumentar a dose, senhor? Yuichi perguntou impacientemente deitado na mesa de operação, encarando a seringa grossa na mão de Yami. Qual a pressa? Você não vai tomar só uma injeção. Yami inseriu a agulha enquanto falava. As células de Hashirama fizeram efeito rapidamente. Logo, a testa de Yuichi se franziu e seu corpo inteiro ficou vermelho como um camarão cozido. Ele tremeu levemente. A dor o atingiu, mas ainda estava dentro de limites toleráveis. Yami não olhou para ele e rapidamente registrou os dados com o equipamento experimental. Após 5 minutos, o estado de Yuichi estabilizou-se gradualmente. Ele sentiu uma onda de poder, e até mesmo um soco casual cortou o ar. Força incrível. Meu chakra também aumentou drasticamente. Como esperado das células do primeiro Hokage, Yuichi não pôde deixar de se maravilhar. Devido à sua idade, Yuichi não possuía muito chakra para um Jounin, mas após receber injeções de células de Hashirama, seu chakra dobrou instantaneamente. Sua velocidade de recuperação também melhorou muito, o que era muito mais benéfico para batalhas de longa duração. Se apenas as células eram capazes de causar tal transformação, quão aterrorizante era o próprio Senju Hashirama. Yuichi de repente entendeu como Uchiha Madara perdeu naquela época. Yami registrou os dados e disse a Yuichi para tirar a camisa. Um tênue rosto humano branco apareceu em seu abdômen. Após uma inspeção mais detalhada, ficou claro que era o rosto de Senju Hashirama. Não tem o menor senso de vergonha, murmurou Yami.
Cresce onde quer. E se brotar na sua bunda? Aí, quem vai ficar envergonhado? A bunda do Uchiha ou o rosto do Senju? Yuichi não conseguiu evitar imaginar a cena. Sua boca se contraiu, mas ele não se importou muito. Contanto que aumentasse sua força, mesmo que o rosto de Hashirama se espalhasse por todo o seu corpo, não importava. Meus cálculos estavam errados desta vez, então o consumo de energia foi relativamente baixo. Mas está tudo bem, a eficácia não foi comprometida. Yami deu uma olhada nos dados e fez alguns cálculos mentais rápidos. Você provavelmente consegue lidar com 3 doses de células de Hashirama purificadas. Quer continuar? Claro, respondeu Yuichi sem hesitar. Yami pegou uma seringa maior e a encheu com uma dose completa de células de Hashirama purificadas, injetando Yuichi novamente. Desta vez, a dor foi muito pior. Yuichi gritou durante meia hora antes de se acalmar. O suor encharcou a mesa de operação. Mas os resultados foram extraordinários. Ele cresceu 5 centímetros e os músculos de todo o corpo ficaram mais definidos, repletos de força explosiva. Verdadeiramente a raiz de todo o mal no mundo ninja. Tinha até efeitos de fortalecimento muscular. O súbito crescimento de Obito naquele ano foi atribuído às células de Hashirama, e não a Minato por não o ter reconhecido. Mestre Yami. No momento em que Yami estava prestes a levar Yuichi para o campo de treinamento para os testes, Yuichi entrou no laboratório e se ajoelhou. Sarutobi Hiruzen solicita sua presença em uma reunião da Anbu no prédio do Okage. Entendi. Vá ajudar o Yuichi com a prova. Yami entregou a prancheta de testes para Yuichi, tirou o jaleco e desapareceu instantaneamente. Teste? Que teste? Yuichi ainda estava confuso. Não fiquem aí parados. Vamos. Seremos abençoados agora. Yuichi passou o braço em volta do pescoço de Yuichi e o arrastou para o campo de treinamento. Assim que todos tivessem transplantado células de Hashirama e ficassem mais fortes, finalmente seriam capazes de desafiar Uchiha Itachi. Gabinete do Okage. Quando Yami chegou, os 2 anciãos já estavam lá. Hiruzen acenou levemente com a cabeça para ele e fez um gesto para que se sentasse onde Danzou costumava sentar. Ultimamente, Danzou vinha mantendo um perfil discreto e gradualmente se afastando do centro do poder em Konoha. Yami havia assumido essa posição. A maioria dos instrutores Jounin chegará em breve. Precisamos finalizar os preparativos para os exames Chunin. Hiruzen explicou enquanto folheava os documentos. Desta vez, 8 nações participarão dos exames Chunin conjuntos. Será a maior edição da história. Yami, é bem parecido com quando você fez o exame. O País do Vento e o País do Relâmpago estarão lá. Que pena que eu não possa fazer isso de novo. Yami balançou a cabeça em fingido arrependimento. Hoje em dia, as crianças são muito moles. A maioria nem sequer matou ninguém. Bem, estamos em tempos de paz. Os tempos mudaram. Koharu assentiu, lembrando-se da lendária performance de Yami. Por sua causa, as regras da segunda rodada tiveram que ser revisadas. Matar 6 candidatos permitiria avançar para a terceira rodada, e ataques a outros participantes foram proibidos. Agora somos aliados da Terra do Vento e do País da Terra. Matar demais não é o ideal. Hiruzen resumiu a questão. Matar não resolve tudo. Enquanto demonstrarmos força, a aliança permanecerá firme. Não há necessidade de ir a extremos. Yami o ignorou e começou a cortar as unhas dele com uma kunai. Também precisamos prestar atenção à segurança dentro da vila. A chegada de tantos ninjas estrangeiros inevitavelmente causará atritos. Yami, pedirei a 4ª e 5ª divisões da Anbu que auxiliem a terceira. Após perceber que havia perdido o controle da terceira divisão, Hiruzen estabeleceu a 5ª para manter algum poder militar. Vou avisar a Kurenai. Yami assentiu casualmente com a cabeça. Ao perceber sua atitude, Hiruzen o lembrou, tenha cuidado. Com tantos ninjas estrangeiros por perto, um passo em falso pode se transformar em um conflito de proporções vila-nação. O que posso fazer? Yami abriu os braços. Matar todos os encrenqueiros? Você não deve, de forma alguma, matar ninguém. Omura rejeitou imediatamente essa ideia. Simplesmente separem os agitadores. Contanto que isso não afete a vida em Konoha, deixem-nos em paz depois que partirem. Sim, concordo. Não deixe que isso perturbe a vida dos moradores. Após Hiruzen acrescentar alguns detalhes, um grupo de Jounin e instrutores Chunin da academia chegou, alinhando-se em frente aos 4 anciãos. Ei, Kakashi. Yami cumprimentou seu antigo subordinado. Como está sendo ser um sensei para você? Quase insuportável. Kakashi ainda parecia preguiçoso. Os 3 herdaram técnicas secretas, então isso me poupa muito trabalho. Mas Shikamaru é mais preguiçoso do que eu. Alguma dica? Yami coçou o queixo, pensativo. Ouvi dizer que os homens de Nara têm medo de mulheres problemáticas. Por que você não reclama com a mãe do Shikamaru? Yami, você está passando dos limites. Não envolva pessoas inocentes nisso. Como monitor da turma Jounin, Nara Shikaku compareceu mesmo sem liderar uma equipe. Inicialmente, ele planejava apenas cumprir a tarefa em silêncio. Mas ao ouvir o plano maligno de Yami, não conseguiu ficar parado. Sua esposa podia até disciplinar o filho, mas no meio da bronca, sempre acabava se voltando contra ele. Isso não era direcionado ao Shikamaru. Era claramente direcionado a ele. Kakashi, eu mesmo falarei com o Shikamaru. Não dê ouvidos às bobagens do Yami, disse Shikaku com uma expressão séria. Kakashi apertou os olhos e sorriu. O clima entre os 3 era leve e alegre. Muito bem, vamos falar sobre assuntos estudantis depois da reunião. Hiruzen, dando uma tragada em seu cachimbo, começou a discutir as regras dos exames Chunin. Desde que uma equipe Genin tivesse 8 missões concluídas, incluindo pelo menos uma de nível C, ela poderia participar dos exames. A equipe precisava se inscrever em conjunto, com a recomendação de seus respectivos Jounin. Houve um pequeno incidente durante a reunião. Iruka achou que permitir que recém-formados participassem dos rigorosos exames era precipitado demais, mas Kakashi o interrompeu.
Basicamente, Iruka estava mirando em Yami, já que Yami havia sido o primeiro a enviar a inscrição da classe 7, e os demais seguiram o exemplo. Kakashi estava preocupado que Iruka ofendesse Yami e acabasse apanhando do Zambu em casa. Ele já havia realizado esse tipo de missão muitas vezes no passado. Depois disso, Hiruzen distribuiu os formulários de inscrição aos instrutores Jounin. Yami preencheu os formulários para os 3 membros ali mesmo. Ninguém comentou sobre seu comportamento informal. Afinal, era apenas papelada. Enquanto os Jounin conversavam e trocavam informações sobre seus alunos, um Ambu entrou de repente. Okage-sama. A equipe de Yami-sama teve um conflito com genins do País do Vento e do País da Terra. A sala ficou em silêncio por um instante. Todos se voltaram para Yami. Mas, antes que Hiruzen pudesse falar, Yami já havia desaparecido. Ele suspirou impotente. Kakashi, vá verificar. Não deixe a situação piorar. Kakashi fechou o livro Isha que acabará de pegar e saiu com um suspiro. Numa rua em Konoha. Sasuke estava de pé com um pé sobre um boneco destruído. Vários clones das sombras de Naruto imobilizavam o genin de Iva com cabelo curto e azul escuro. É assim que ninjas estrangeiros se comportam quando visitam a vila de alguém? Que grosseria! Sasuke deu um sorriso frio e olhou com desdém para Kankuro, que ainda manipulava o boneco. O Sasuke tem razão. Eu não sei de onde você é, mas isto é Konoha. Você não pode simplesmente agir como bem entender. Os dois tinham acabado de se separar de Marubushi Kozuki quando ouviram a comoção nas proximidades. Eles correram até lá e viram 2 equipes de ninjas estrangeiros em um impasse. Alguns até já haviam começado a lutar. Konohamaru e seus 2 seguidores tinham acabado de sair correndo de outra rua e por acidente se viram no meio da luta. Felizmente Naruto e Sasuke os resgataram a tempo. Após um mês de treinamento, ambos os meninos apresentaram mudanças significativas. A aura de Sasuke estava mais intensa. Naruto havia perdido boa parte de sua ingenuidade. Marubushi realmente tinha sido diligente. Konoha tem alguns genin decentes, hein? A Kunoichi de Iva de cabelo curto deu um sorriso debochado. Ela desapareceu num instante e reapareceu ao lado de sua companheira de equipe, que estava contida. Com um poderoso chute giratório, ela rompeu o clone das sombras de Naruto e desferiu um chute mortal contra o próprio Naruto. Estalo. Sob o olhar atônito de Kurotsushi, uma mão agarrou seu tornozelo com firmeza e deslizou para cima, acariciando brevemente sua perna. Bem, essa sim é uma perna de verdade. Dando nota máxima à perna em silêncio, Yami sorriu e a cumprimentou num tom que fez o ar ficar gélido. Menina, você deseja conhecer o Shinigami mais cedo? Capítulo 137. Kurotsushi olhou em choque para o jovem que havia agarrado seu tornozelo e se aproveitado dela. Sua primeira reação foi que ele era tão bonito que ela sentiu um desejo repentino de levá-lo para casa e ter filhos com ele. Então ela ficou profundamente abalada. Ela havia secretamente lançado a técnica da rocha leve em suas pernas, aumentando consideravelmente seu poder de ataque. Até mesmo um chute em uma parede deixaria uma cratera. No entanto, esse homem havia agarrado a perna dela sem esforço com uma só mão, nem sequer se mexeu, e ainda assim estava se aproveitando dela. Ele é definitivamente forte. Kurotsushi se debateu, mas percebeu que sua perna não se movia. Envergonhada, ela gritou com raiva, me solta. Será que a Vila da Folha só sabe intimidar os fracos? Se você tem coragem, me deixe lutar com aquele anão de cabelo amarelo. Anão de cabelo amarelo? Naruto parou, olhou em volta e finalmente apontou para Temari, que já havia aberto seu leque. Você está falando dela? Temari tinha uma veia saltando na testa. Ela caminhou furiosa até Naruto. Idiota. Você é meio pescoço mais baixo que eu. Quem você pensa que é para me chamar de anão loiro? Droga. Então ela estava falando de mim? Naruto finalmente entendeu. Ele apontou para Kurotsushi, gritando com raiva. Yamini, solte-a. Vou dar uma lição nessa mulher. Cala a boca. Yami sorriu enquanto olhava para Naruto. Naruto imediatamente se escondeu atrás de Sasuke, tremendo. Muito assustador. Esse sorriso é aterrorizante. Yami soltou a perna de Kurotsushi, e ela rapidamente a puxou de volta. Esse genin de pernas compridas de Iva, você deveria agradecer ao terceiro Hokage por ter me ordenado a não matar ninjas de outras vilas. Yami sorriu e olhou para uma árvore próxima. E você, gatinho guaxinim, está me encarando? Isto é Konoha. Mesmo que o Kazekage ou o Tsuchikage estivessem aqui, teriam que baixar a cabeça e se comportar. Os olhos de Gaara estavam cheios de intenção assassina. Areia amarela se acumulava sob seus pés. Mas no momento em que se preparava para lançar areia em direção a Yami, uma aura assassina avassaladora varreu a área, dispersando a areia e fazendo-a cair impotente no chão. Os outros não sentiram nada, mas Kurotsushi, por estar mais perto, sentiu claramente. Durou apenas um instante, mas suas costas já estavam encharcadas de suor frio. Quem é você? A expressão de Kurotsushi tornou-se séria enquanto ela discretamente dava um passo para trás, posicionando-se entre suas companheiras de equipe e Yami. Yami, Jounin de Konoha, o sensei desses 2 anões. Então é você. O olhar de Kurotsushi tornou-se imediatamente hostil. Yami pareceu confuso. Acho que nunca nos encontramos antes. Todos os ninjas de Iva que eu vi já estão mortos. Ele não tinha o hábito de deixar ninguém vivo em missões. Foi porque o velho te usava como comparação para o Deidara todos os dias que ele ficou tão irritado que desertou. Gritou Kurotsushi, revelando o motivo. Desde a guerra com Kumo, Onoki usava Yami, que tinha a mesma idade de Deidara, como exemplo para lhe dar lições. Além disso, ele não permitia que Deidara estudasse a liberação de explosão. Eventualmente Deidara deixou Iva furioso. É mesmo? Ao perceber o motivo, Yami sorriu. Deidara, hein? Se eu o encontrar no futuro, vou matá-lo. Onoki não precisa me agradecer por eliminar um ninja renegado. Considere isso como uma boa ação da minha parte. Você,
Kurotsushi cerrou os dentes, mas depois de confirmar a identidade de Yami, não ousou dizer mais nada. Ela o encarou com raiva e saiu com suas companheiras de equipe. Pequeno gato guaxinim. Yami olhou novamente para Gaara, que ainda estava em choque, e avisou: se você quer matar alguém, espere até o exame. Cause problemas de novo e eu expulsarei todos os candidatos de Suna da vila. Ao ver Gaara, Yami não pôde deixar de pensar na defesa absoluta e em seu próprio talento inato. Nesse aspecto os dois eram bastante semelhantes. Mas era só isso. Gaara ainda era uma criança problemática. Mesmo que se redimisse em 3 anos, eles não eram mais o mesmo tipo de pessoa. A menos que ele se tornasse cunhado de Yami. Gaara. Temari correu para acalmar o irmão, preocupada que ele perdesse o controle. Gaara não disse nada. Ele olhou fixamente para Yami, depois se virou e foi embora sozinho. Temari e Kankuro não ousaram segui-los. Olharam sem jeito para o boneco quebrado sob o pé de Sasuke. Kankuro estava com o coração partido, quase em lágrimas, mas não se atreveu a pegá-lo. Leve consigo suas coisas quebradas. Yami chutou o boneco e levou Naruto e Sasuke embora. Só depois que eles saíram, Kankuro finalmente teve coragem de correr até lá e recuperá-lo. Yamini, eles são os ninjas que vão fazer o exame Chunin? Naruto perguntou, curioso. Antes de entregá-los a Marubushi Kozuki, Yami explicou o exame para eles, então Naruto não estava completamente perdido. Sim, eles são de Suna e Iva. Fazem parte das 5 grandes nações e serão seus maiores concorrentes daqui para frente. Se vocês perderem. Embora Yami sorrisse enquanto falava, Naruto e Sasuke estremeceram e prometeram rapidamente não perder. Então, está confiante no seu treinamento deste mês? Claro. Naruto estufou o peito. O vovô Kozuki é incrível. Eu não consegui aprender os jutsus dele, mas aprendi muito taijutsu com ele. Sasuke também admitiu, embora com relutância, eu julguei pela aparência. Aquele velho é um verdadeiro ninja. No primeiro dia em que Yami os entregou a Kozuki, o velho espancou os dois sem dizer uma palavra. Depois disso, Sasuke ficou sério e seguiu as ordens sem reclamar. Ao longo do mês, eles completaram 3 missões de nível C e 2 de nível B com Kozuki. Eles não apenas ganharam experiência, mas Kozuki também compartilhou todo o seu conhecimento e técnicas de batalha sem reservas. E o mais importante, a comida nas missões era realmente muito boa. Mesmo acampando em meio à natureza, Naruto e Sasuke visivelmente ganharam peso. O rosto de Naruto até parecia mais redondo. Muito bem, vou ver como você se sai. Já enviei sua inscrição. Descanse bastante nos próximos dias. Esteja na academia às 9 horas para o transporte. Após mais algumas palavras, Yami os despediu. Yakushi Kabuto saiu das sombras, observando Naruto e Sasuke partirem enquanto ajeitava os óculos. Então esses são os discípulos que você acolheu, Yami-sama? Eles certamente têm potencial. Yami balançou a cabeça. Não são apenas potencial. Eles serão verdadeiras potências. Kabuto, quando você voltou? Há 3 dias. Kabuto respondeu suavemente. Lord Orochimaru enviou a mim e a 2 agentes para participar do exame Chunin. Ele espera cultivar algumas sementes promissoras em Konoha. Faça como quiser. Yami acenou casualmente. Até espiões precisam de pausas. Dê uma passada no orfanato ou na raiz quando tiver tempo livre. Visitei a diretora Nono ontem. Ela e o orfanato estão indo bem. Kabuto sorriu calorosamente, seu olhar para Yami repleto de respeito. Nono havia deixado para trás seus dias como espiã e se tornado uma ninja médica em tempo integral. O orfanato tinha muitos recursos. Danzou não via mais como um campo de recrutamento. Todos ali podiam crescer livremente e escolher seus próprios caminhos. Tudo isso foi algo que Kabuto conquistou com seus esforços. As pessoas não buscam apenas identidade e status. Elas também anseiam por um senso de valor pessoal. Kabuto se importava mais com a segunda opção. Ajudar Nono e o orfanato a melhorarem o fazia se sentir mais realizado do que aprender qualquer jutsu poderoso. Mas para continuar sendo útil a Yami, Kabuto trabalhou ainda mais duro. Senhor, está aí a pesquisa mais recente de Orochimaru sobre o selo amaldiçoado. Kabuto entregou a Yami um presente que trouxe de seu retorno à aldeia. Como braço direito de Orochimaru, ele tinha acesso a tudo, exceto a reencarnação do mundo impuro e a reencarnação de cadáveres vivos. Ele podia auxiliar em todos os outros experimentos e recuperar dados valiosos. Selo amaldiçoado? Yami abriu o pergaminho e o examinou, assentindo em aprovação. Ótimo. É exatamente disso que eu precisava. Muito bem. Fico feliz que tenha gostado, Yami-sama, disse Kabuto humildemente. O selo amaldiçoado era um jutsu desenvolvido por Orochimaru. Como Orochimaru não possuía as qualificações necessárias para aprender senjutsu, ele encontrou outro caminho e desenvolveu o selo amaldiçoado. O núcleo do selo amaldiçoado era energia natural extraída de jugo. Orochimaru a tratava e a injetava em um ninja, criando um pseudo-modo sábio. Embora não concedesse chakra sábio, podia proporcionar um aumento de poder. Com o selo amaldiçoado nível 2, o usuário podia até desenvolver habilidades únicas. Orochimaru não conseguia usá-la pessoalmente, mas era uma ótima ferramenta para aprimorar subordinados como Kurenai ou Yugao. Dito isso, Yami não usaria isso em nenhuma de suas mulheres até resolver o problema de mutação do selo amaldiçoado nível 2. Era feio demais. Quanto ao selo amaldiçoado do céu e da terra, a única diferença real era que Orochimaru havia incorporado um pedaço de sua alma em um deles. Guardando o pergaminho, Yami disse: fique de olho na pesquisa de Orochimaru sobre o mundo impuro para mim. Oriente-o a aprimorar seus corpos invocados e nada mais. Entendido. Kabuto sorriu. O Lorde Orochimaru está totalmente dedicado à ciência ultimamente. Ah, certo. Enquanto conversavam, uma equipe de ninjas de Kusagakure, com suas vestes cerradas, passou por perto. O sorriso de Yami desapareceu instantaneamente. Se você encontrar ninjas da grama durante o exame, simplesmente livre-se deles. Eles me irritam.
Sim, senhor. Embora não soubesse o que o time da grama tinha feito para irritar Yami, Kabuto só podia lamentar por eles e desejar-lhes boa sorte na próxima vida. Por outro lado, Kurotsuchi e Temari relataram um conflito aos seus respectivos líderes Jounin. Do lado de Iva, Monga franziu a testa. Takeshi, você tem noção do tamanho do problema que causou? Eu já te disse várias vezes antes de virmos. Mantenha um perfil discreto. Não deixe Konoha perceber nada suspeito. O que você fez? O genin de cabelos azuis subjugado por Naruto baixou a cabeça. Sensei, eu fui imprudente. Monga-senpai, Takeshi não fez por mal. Kurotsuchi interveio para defendê-lo. Você não viu quão arrogantes eram os genin de Suna. Aquela garota de cara de palhaço e cabelo amarelo começou a zombar de nós primeiro. Eles estavam criando deliberadamente a ilusão de discórdia entre nossas duas aldeias. Monga suspirou e explicou. Só se parecermos estar em conflito é que Konoha baixará a guarda. Quem diria que você seria tão impulsivo, agindo assim e provocando Yami? Eu vejo. Kurotsuchi baixou a cabeça, envergonhada. Ela acabará de discutir com a garota de cabelos amarelos, o que desencadeou tudo. Esqueça isso. Apenas tome cuidado daqui para frente. Diante da neta do terceiro Tsuchikage, Monga não a repreendeu com muita severidade. O plano só começa daqui a um mês. Até lá, haja como uma genin normal e não faça nada além do esperado. Os três assentiram. Lembrando-se daquele homem bonito de antes, Kurotsuchi não pôde deixar de perguntar. Monga-senpai, nós realmente temos um jeito de lidar com o Yami? Monga sorriu com confiança. Com Lord Yan aqui, mesmo que Yami tenha o deus voador do trovão, isso não mudará o resultado. Este é o poder de um Jinchuriki. Gaara, você se saiu bem agora. Você não agiu de forma precipitada. Baki elogiou Gaara, visivelmente aliviado. Se fosse Suna, Gaara teria matado alguém por falar daquele jeito. Até Temari olhou para ele de forma estranha. Ele parecia completamente diferente hoje. Diante dos elogios de Baki, Gaara balançou a cabeça calmamente. Eu queria atuar, mas minha areia estava com medo. Assim que suas palavras foram proferidas, o silêncio tomou conta da sala. A expressão de Baki escureceu. Ele agora tinha uma compreensão muito mais profunda do poder de Yami. Está tudo bem. Yami é um gênio famoso. O Lord Kazekage e os outros têm um plano. Nós apenas o seguimos. Eu vou matá-lo. Gaara caminhou até a porta, ignorando as palavras de Baki. Mesmo que eu não consiga, isso pode. Capítulo 138. Você não viu, mas as pernas daquela garota são realmente lindas e a sensação ao tocá-las foi incrível. Na residência dos Shimura, Yami massageava as coxas de Izumi enquanto divagava. Duvido muito que Kurotsuchi seja mesmo neta de Onoki. Com a baixa estatura, o nariz grande e o rosto largo que ele tem, como poderia ter uma descendente tão bonita? Ouvi dizer que o pai dela, Kitsushi, também é gordo, quase do mesmo tamanho que o Monga. Uf. Se você gosta tanto das pernas dos outros, então pare de tocar nas minhas. Izumi fingiu estar zangada e tentou afastar as pernas. Yami sorriu e os puxou de volta imediatamente. Os dois ficavam nessa troca de farpas, como se estivessem competindo. Para o outro Uchiha na sala, aquilo parecia muito mais uma paquera. Não era como flertar. Era flertar mesmo. Kurotsuchi é realmente muito forte. Pakura, que acabará de concluir seu treinamento especial, saiu da sala de treinamento subterrânea e concordou com a avaliação de Yami. Pakura havia lutado contra Kitsushi durante a terceira grande guerra ninja, então ela tinha as qualificações necessárias para comentar. Por quê? Você gosta daquela garota? Eu acho que ela é boa, admitiu Yami sem qualquer pudor, e as mulheres na sala não reagiram muito. Esse era o jeito do Yami. Ele dizia o que queria e fazia o que queria. Nada de conversa fiada ou falsa polidez. Foi essa honestidade que fez as meninas se sentirem à vontade. Melhor isso do que algum homem que falasse de lealdade, mas tivesse a mente suja. Vou te ajudar a fazer 8.000 dela. Ikari se animou imediatamente. Ela largou o mangá de romance que estava lendo e se preparou para agir. Yami a interrompeu rapidamente. Eu não quero uma boneca inflável. Qual é o sentido de você socar um fantoche? Isso não seria uma boneca, respondeu Ikari. Você se esqueceu de que eu posso modificar memórias? Eu poderia fazer com que ela pensasse que é sua amiga de infância. Não. Izumi interrompeu, descontente. Ikari-san, o amor de infância de Yami só pode ser eu. Você pode apresentá-la como alguém que ele salvou ou como uma serva. Uma serva seria melhor. Yami-sama me salvou, e eu jurei segui-lo como recompensa. Karen saiu correndo para se juntar à diversão. O rosto de Yami estava coberto de rugas negras. Ele as reprimiu completamente. Por que eu precisaria usar truques tão sujos? Depois da destruição de Konoha, eu simplesmente atacarei Vagakuri diretamente e farei com que Onoki me compense com sua neta. O silêncio tomou conta da sala. Esse método, talvez seja ainda mais descarado. Principalmente Samui. Ela até sentiu um pouco de compaixão. Afinal, ela tinha sido carregada de volta para Konoha por Yami como se fosse uma iguaria local. Comparado a ela, Kurotsuchi cair na armadilha por conta própria era ainda mais absurdo. Em breve chegou o dia do exame Chunin. Um grande grupo de genin se reuniu na academia, e o ambiente estava animado. Os genin das 3 principais nações pareciam relativamente normais, mas os das aldeias menores estavam vestidos como se fossem a uma convenção de quadrinhos. Suas aparências eram completamente diferentes. Essa era a realidade atual das aldeias menores. Com exceção de alguns indivíduos talentosos, a maioria dos ninjas dependia de modificações corporais ou ferramentas ninja especiais para aumentar seu poder de combate. Portanto, não era estranho que tivessem uma aparência peculiar.
Na visão de Yami, o futuro inevitavelmente envolveria o desenvolvimento de ferramentas ninja científicas. Para aqueles sem habilidades naturais excepcionais, os aprimoramentos tecnológicos eram mais eficientes e fáceis de replicar do que o trabalho árduo. Se Orochimaru tivesse se tornado Hokage, esqueça os combatentes de alto nível. Até mesmo os ninjas de nível médio e baixo de Konoha esmagariam outras vilas. O lendário sábio dos 6 caminhos era prova suficiente disso. Na sala de monitoramento, um grupo de instrutores Jounin observava o comportamento dos genin na tela. Ao verem Uchiha Sasuke romper a ilusão dos 2 guardiões com um único olhar, todos assentiram levemente em aprovação. Como esperado de um Uchiha. Seu domínio de genjutsu é muito superior à média. Azuma o elogiou enquanto também lançava um olhar discreto para Yami. Por causa de Kurenai, ele nunca gostou de Yami, mas não era tolo o suficiente para causar problemas abertamente. Porque ele não conseguiu vencer. Yami o havia derrotado com as próprias mãos, e nem mesmo Hiruzen pôde fazer nada a respeito. Assim, Azuma depositou suas esperanças em seus alunos. Contanto que um deles conseguisse derrotar Yami, isso aliviaria um pouco seu ressentimento. Yami não se importava nem um pouco com os pensamentos de Azuma e continuava apenas olhando para a tela. Então, um genin com corte de cabelo tigela bloqueou o caminho de Sasuke. Hahaha. Yami, Lee é meu aluno de quem mais me orgulho. Might Guy, que até então permanecerá em silêncio, subitamente se exaltou. Cerrou os punhos e correu em direção a Yami. Ele provará a vocês que o trabalho árduo pode superar a genialidade. Se fosse qualquer outra pessoa, Yami teria interpretado isso como uma provocação e revidado sem piedade. Mas este era Might Guy. Yami não só não estava irritado, como se sentiu bastante satisfeito. Caramba, quantos anos já haviam se passado? Esse cara finalmente se lembrou do próprio nome. Cara, por que você acha que pessoas trabalhadoras não são também gênios? Essa pergunta deixou Guy perplexo. Qual a relação entre trabalho árduo e genialidade? Yami abriu os braços. Trabalho duro não é só tentar. Requer sangue, suor e lágrimas de verdade. Qualquer um pode trabalhar duro por um dia por impulso. Mas manter esse ritmo por 1 ano ou 10 anos exige persistência e resiliência. Você acha que as pessoas comuns têm isso? Yami nunca considerou Lee, Guy ou mesmo Dai como medíocres. O talento deles não estava apenas no ninjutsu, estava no taijutsu e na pura determinação. O que era uma pessoa verdadeiramente comum? Sem talento, sem iniciativa, sem intelecto, sem experiência. Essa é uma pessoa comum de verdade. Lee possuía uma persistência muito além do normal, e tinha um Jounin de elite como Guy para treiná-lo. Com o condicionamento físico e a orientação adequados, como alguém poderia chamar isso de comum? Ninguém acreditaria nisso. Após ouvirem a lógica de Yami, muitos dos Jounin ficaram pensativos. Guy, por sua vez, ficou completamente atônito. Ele sempre acreditou que havia chegado onde estava apenas com esforço próprio, e que Lee seguiria o mesmo caminho. Mas agora Yami estava dizendo que o próprio esforço era uma forma de talento? Na verdade, fazia sentido, e Guy não conseguiu encontrar um argumento contra. Isso é verdade? Guy ficou ali parado, atordoado com toda a sua visão de mundo abalada. Yami o empurrou para o lado para que ele não bloqueasse a tela. Sala de exames. Lee se apresentou e disse que era o mais forte entre os genin de Konoha. Sasuke não conseguiu aceitar isso. O sensei dele não estava presente, e alguém mais ousou se exibir. Ele avançou para lutar. No entanto, as coisas não saíram como esperado. O corpo de Sasuke não conseguiu acompanhar a velocidade de Lee e ele acabou derrotado. Os efeitos da liberação de relâmpago na ativação das células foram significativos, e o treinamento de Marubushi Kozuki não foi em vão. Sasuke e Lee trocaram golpes. Quando Sasuke percebeu que Lee não era um adversário fácil, intensificou ainda mais sua estimulação com o estilo relâmpago. Sua velocidade aumentou vertiginosamente, superando até mesmo Lee, que estava com pesos. Com um chute potente, ele fez Lee deslizar para trás por mais de 10 metros. Como era de se esperar de um gênio Uchiha. Lee ficou sério. Ele começou a desfazer as bandagens dos braços. Desculpe, professor Guy, mas eu... Para aí mesmo, Lee. Guy, ao ver as ações de Lee pelos monitores, invadiu a sala e lhe deu um soco bem na cabeça, deixando Sasuke paralisado. Espera aí, por que a melancia grande bateu na melancia pequena? Lee, você ia usar uma técnica proibida em um ninja de Konoha? Você se esqueceu de tudo que eu te ensinei? Desculpe, sensei. Eu só queria provar que o trabalho árduo pode superar um gênio. Não, eu estava errado. Você também é um gênio do trabalho árduo. Os dois se abraçaram e choraram. Os genins que assistiam ficaram arrepiados. Quem são esses dois esquisitos? Konoha tem um zoológico? Com licença, Hinata-sama. Yuga Neji apareceu com Tenten, cumprimentando Hinata educadamente. Sensei e Lee são assim mesmo, mas são boas pessoas. Neji, eu já te disse, pare de me chamar assim, disse Hinata suavemente. A etiqueta não pode ser ignorada, respondeu Neji com firmeza. Seja o cuidado do chefe do clã ou a gentileza de Yami-sama, eu jamais poderei retribuir. Como eu poderia ser desrespeitoso com você? O destino de Neji havia mudado completamente. Embora o selo do pássaro enjaulado permanecesse, ele apenas interferia com o Byakugan, e nada mais. Todos os anciãos da casa principal haviam falecido, e a geração mais jovem era subjugada por Ieyashi. O clã Hyuga estava essencialmente sob seu controle total. As técnicas anteriormente proibidas agora estavam totalmente disponíveis para Neji, e ele recebeu tratamento equivalente ao da ala principal. Neji compreendeu que tudo aquilo se devia a Yami. Seu respeito por Hinata vinha do coração. Hinata suspirou impotente. Ela tentará persuadir Neji muitas vezes, mas nunca conseguirá. Após o episódio, os candidatos chegaram à sala de exame real. Na sala de monitoramento, Morino Ibiki, o examinador-chefe do primeiro teste, levantou-se para presidir a prova. Ibiki. Yami gritou de repente.
Morino Ibiki parou imediatamente, virou-se e ficou em posição de sentido. Nada demais, disse Yami casualmente. Só seja rigoroso com a supervisão. Eu sei que você sempre guarda uma pergunta final para testar a coesão da equipe, mas não pode deixar que esse seja o único filtro. Senão, a Anko vai te xingar depois. Entendido, Yami-sama. Ibiki assentiu com a cabeça e saiu. Embora Ibiki não fosse um subordinado direto de Yami Nambu e tecnicamente respondesse apenas ao Okage, a força e o status de Yami falavam por si mesmos. Mais importante ainda, ele tinha ouvido rumores de que o capitão do 3º batalhão tinha um lado um tanto mesquinho. Com algo tão flexível, Ibiki achou melhor deixar as coisas fluírem. Em breve começou a primeira prova escrita. Ninjas de diversas aldeias usaram vários métodos para trapacear, deslumbrando os instrutores que assistiam. Que esse boneco é tão falso e ninguém percebeu? Para um genin, isso já é suficiente. Kakashi refletiu sobre o quão absurdo havia sido seu próprio comportamento durante o exame. Ele não pôde deixar de se manifestar em nome dos novatos. Então ele baixou a voz. Você ensinou Chidori para o Sasuke? Como seu próprio jutsu mais valioso, Kakashi podia perceber até mesmo pelo monitor. Sasuke já havia concluído o processo de ativação celular. Sim, Yami não escondeu e assentiu. Ele tem talento para o estilo relâmpago. Aprendeu depois da missão da onda, embora ainda não seja muito proficiente. Não é muito cedo. Kakashi franziu a testa. Ele não estava tentando guardar suas técnicas para si, mas sentia que naquele momento a estabilidade mental era mais importante para um genin. Vocês, da facção da 3ª geração, são os hipócritas. Não os treinam direito e quando o perigo chega, tudo o que fazem é pregar a vontade do fogo. Yami zombou. Esse era o Hiruzen para você. O Kakashi também. E nem mencione o Jiraiya. Todos eles achavam que a lavagem cerebral era mais importante do que a força. Após treinar com Jiraiya por 2 anos e meio, Naruto mal havia progredido. Seu crescimento se limitava ao físico. Se ele tivesse enfrentado Sasuke sob o comando de Orochimaru, teria morrido instantaneamente. Então, depois da morte de Jiraiya, o poder de Naruto disparou. Ele havia sido reprimido por 2 anos à toa. A forma como ensino meus alunos é problema meu. Depois que seus alunos forem derrotados, sinta-se à vontade para curá-los com a vontade do fogo. Yami disse isso friamente e perdeu o interesse em continuar a conversa com Kakashi. Ele se espreguiçou e saiu da sala de monitoramento. O primeiro exame estava quase terminando e não havia mais nada que valesse a pena assistir. Nesse instante, o chakra frio familiar entrou no alcance do olho da mente do Kagura. Yami concluiu que era hora de avisar Orochimaru quais pessoas podiam ser tocadas, e quais definitivamente não podiam. Capítulo 139. A primeira prova escrita havia terminado. Graças à intervenção de Naruto, muitos candidatos foram motivados por suas declarações ousadas e se recusaram a desistir da prova. Isso diminuiu consideravelmente o efeito da pergunta final de Morino Ibiki, e o número de candidatos aprovados superou em muito as expectativas. Felizmente, com o aviso prévio de Yami, Ibiki reforçou a vigilância. Mesmo assim, não foi o suficiente para satisfazer Anko, que invadiu o quarto pela janela. Tantos passaram da primeira fase. Ibiki, você está tentando dificultar meu trabalho de propósito? Ibiki deu uma resposta que fez várias pessoas rirem. O que posso dizer? A qualidade dos candidatos deste ano é bastante alta. Esqueça. Anko acenou com a mão em tom de desdém. Eliminarei pelo menos metade deles na segunda rodada. Não importa quantos figurantes passem, eles são apenas alimento para a Floresta da Morte. Suas palavras não intimidaram os demais candidatos. Eles presumiram que se tratava da mesma tática psicológica que Ibiki havia usado antes, tentando assustá-los para que desistissem voluntariamente. Todos, sigam-me. Percebendo seus pensamentos, Anko deu um sorriso irônico, mas não disse mais nada. Ela saltou pela janela, abrindo caminho. Eles tiveram sorte de nascer nesta época. Se fosse a geração anterior, muito poucos teriam sobrevivido por tanto tempo. Assim que saíram da Floresta da Morte, Anko explicou as regras do segundo exame. Só agora os candidatos perceberam por que ela estava tão confiante em eliminar metade deles. O clima mudou instantaneamente. A hostilidade entre as equipes tornou-se visivelmente mais acirrada. Quando chegou a vez do time 7 entrar, Anko os deteve e gentilmente bagunçou o cabelo de Hinata com um sorriso. Hinata, tenha cuidado quando estiver lá dentro. Se algo acontecer, ative a kunai do deus voador do trovão que Yami lhe deu. Não seja imprudente. Certo, entendi, Anko-san. Das meninas da casa dos Shimura, apenas Karin e Hinata ainda eram crianças. Elas eram tratadas como mascotes queridas. Embora Anko fosse tecnicamente apenas pessoal auxiliar agora, ela amava Hinata tanto quanto os outros. Ei, moça do coque, você também conhece o Yamini? Naruto perguntou surpreso, instintivamente dando-lhe um apelido. Claro, diferentemente de Hinata, Anko não foi tão gentil com Naruto. Havia até um traço de rancor em sua voz. Sou examinador de Chunin há anos. Meu maior arrependimento é ter me tornado seu examinador naquela época. Em poucos anos, Anko passou de uma simples examinadora a chefe de fiscalização do segundo exame. Tudo por causa de um comentário casual de Yami. Espero que você ainda seja examinadora daqui a 10 anos. Mesmo que ela tentasse se transferir para outro departamento para assumir missões perigosas, nunca teve a chance. Com a interferência de Yami, ninguém ousava mexer em sua tarefa. Então, como se saiu o professor Yami naquela época? Sasuke também ficou curioso e fez um gesto para que as outras equipes entrassem primeiro. Ele queria aprender mais sobre Yami. Como ele se saiu? Anko deu-lhe um sorriso zombeteiro. Yami, com 8 anos, formou uma equipe sozinho. Ele eliminou 3/4 dos 100 ninjas de outras vilas no segundo exame, forçando a reescrita das regras do exame. Hinata e os outros ficaram atônitos. Aquele número era absurdo demais. Somado ao fato de ele ter apenas 8 anos de idade, isso os deixou profundamente chocados.
Gole. Naruto engoliu em seco. Ele ainda nem tinha matado ninguém. Mesmo quando enfrentava inimigos, ele apenas os subjugava. Seus pirralhos. Anko olhou para Sasuke e Naruto e sorriu ameaçadoramente. É melhor você proteger a Hinata. Se alguma coisa acontecer com ela, você vai se meter em sérios problemas quando sair. Sasuke assentiu com rigidez. Ele ainda não havia se vingado. Não podia se dar ao luxo de acabar como uma nota de rodapé em uma das histórias de Yami. Eles haviam sido avisados com antecedência. Hinata era responsável apenas pela percepção. O combate dependeria dos dois. Muito bem, entrem lá e peguem um pergaminho. O verdadeiro banho de sangue está chegando. Após gritar, Anko desapareceu usando a técnica de cintilação corporal. Dentro da Floresta da Morte, os candidatos gradualmente entraram em seu ritmo. As equipes mais fortes caçavam ativamente umas às outras, enquanto as mais fracas armavam armadilhas e esperavam que a presa caísse nelas. A equipe de Gaara era mais agressiva e imparável. Sua força era indiscutivelmente a maior da floresta. Após entrar, Gaara finalmente teve a chance de liberar sua intenção assassina, há muito reprimida. Ele rapidamente eliminou uma equipe de ninjas de Yami e se apoderou de seus pergaminhos. Mas ele não foi até a torre para terminar a rodada imediatamente. Em vez disso, começou a procurar por Uchiha Sasuke. Ele queria eliminar Sasuke e Naruto ali mesmo, naquele instante. Em outro lugar, o sorriso falso de Kabuto desapareceu, substituído por uma fria indiferença. Vocês dois ajam livremente. Eu vou cumprir a missão do Lorde Orochimaru. Nos reagruparemos na torre. Os dois espiões infiltrados em Konoha por Orochimaru tinham uma posição social muito inferior à de Kabuto. Quando ele deu a ordem, eles não ousaram questioná-la e partiram rapidamente. Antes do início do exame, Kabuto havia implantado ninjutsu de rastreamento em duas equipes de Kusagakure. Não demorou muito para que ele as encontrasse. Matá-los foi ainda mais fácil. A força de Kabuto só havia aumentado com o passar dos anos. Nem mesmo Yami tinha certeza de quão longe ele havia chegado. Uma coisa era certa, ele estava muito mais forte do que na linha do tempo original. Após matar o último ninja de Kusagakure, Kabuto calmamente limpou o sangue das mãos com um lenço. Foi então que um convidado indesejado se aproximou silenciosamente por trás. Não me lembro de ter pedido para você fazer trabalho extra, Kabuto. Ao ouvir aquela voz rouca familiar, o rosto de Kabuto mudou ligeiramente, mas logo voltou ao normal, exibindo seu sorriso gentil de sempre. O ninja de Kusagakure que ele não reconheceu estava diante dele. Lorde Orochimaru, esta foi uma ordem do Lorde Yami. Eu realmente não podia recusar. Kabuto nunca escondeu sua identidade como agente duplo. Ele simplesmente alterou a linha do tempo, alegando ter sido recrutado por Yami durante seu treinamento na Vila do Som. Às vezes, um espião exposto era mais seguro do que um escondido. 10 espiões conhecidos eram mais fáceis de controlar do que uma ameaça desconhecida. Além disso, Orochimaru nunca se importou com lealdade. Ele tinha plena confiança em sua própria força e carisma. Kabuto compreendia bem o caráter de Orochimaru. Como esperado, Orochimaru não demonstrou raiva. Em vez disso, lambeu os lábios com interesse. Então foi uma ordem do Yami. Ele disse mais alguma coisa? Kabuto balançou levemente a cabeça e sussurrou. Ele apenas me disse para matar. Devo investigar seu motivo? Não precisa. Enviarei alguém para investigar Kusagakure mais tarde. Por agora, desista do exame e concentre-se no desenvolvimento de Uchiha Sasuke. Orochimaru não tinha interesse em desperdiçar energia em Kusagakure. Ele já havia encontrado seu verdadeiro amor, Uchiha Sasuke, o receptáculo perfeito. Ele compartilhava a mesma linhagem sanguínea que Itachi, e Orochimaru acreditava que o potencial de Sasuke poderia superar até mesmo de seu irmão. Esse era o instinto aguçado de Orochimaru. O desempenho atual de Sasuke não se comparava ao de Itachi, é claro. Após sobreviver ao massacre de seu clã, ele despertou o Sharingan de 2 Tomoe aos 12 anos de idade, muito mais lentamente que Itachi. Mas Orochimaru nunca julgou o potencial pela idade do despertar. Ele havia lido registros que afirmavam que nem mesmo o lendário Uchiha Madara despertou seu Sharingan até os 15 anos, e ainda assim rivalizava com o deus dos ninjas. Orochimaru acreditava que sob seu treinamento, Sasuke se tornaria a ferramenta perfeita para se vingar de Itachi. A expressão de Kabuto mudou quando ele percebeu o objetivo de Orochimaru. Lorde Orochimaru, eu sei que o senhor já sabe disso, mas preciso lembrá-lo. Uchiha Sasuke é aluno do Lorde Yami. Se ele descobrir que o senhor está mirando em Sasuke, as coisas não vão acabar bem. Você está com medo de que eu perca? A mulher disfarçada de Orochimaru sorriu de forma travessa. Não se preocupe. Farei com que Uchiha Sasuke venha até mim por vontade própria. Yami é tecnicamente meu aluno, não é? Não é natural que, como professor dele, eu ensine seu aluno. Vendo que Orochimaru já havia tomado sua decisão, Kabuto sabiamente fechou a boca. Ele apenas esperava que Orochimaru pudesse sair de Konoha em segurança. Yami o havia instruído a guiar Orochimaru para completar a reencarnação do mundo impuro. Ele não podia se dar ao luxo de deixar Orochimaru morrer ali. Ao mesmo tempo, os ninjas de Konoha logo descobriram os cadáveres de 3 ninjas de Kusagakure. Um deles tinha o rosto arrancado. A cena era horrível. Aquele ninjutsu familiar e aquele aroma fizeram o rosto de Anko escurecer. Sua mão instintivamente se dirigiu ao pescoço, mas ela se obrigou a parar. Enviem alguém para informar o Hokage imediatamente, disse ela com voz grave. E enviem outra pessoa para encontrar Yami. Ele é o único que pode lidar com aquele homem. Dito isso, ela disparou para a Floresta da Morte. Enquanto Anko procurava por Orochimaru, Orochimaru já estava caçando Sasuke. Como uma serpente, ele deslizou pela floresta. Nenhum dos examinandos percebeu nada. Ao pôr do sol, quando a escuridão caiu sobre a primeira noite, Orochimaru finalmente localizou o time 7. Eles já haviam coletado todos os pergaminhos e estavam se dirigindo para a torre. Ele bloqueou o caminho deles. Tanto chakra
Cuidado, esse cara definitivamente não é um genin. As veias de Hinata saltaram ao redor dos olhos enquanto ela exclamava incrédula. Ela não conseguia imaginar que alguém tão poderoso pudesse aparecer nos exames Chunin, a filha mais velha do clã Hyuga. Orochimaru lançou um olhar para Hinata, mas logo perdeu o interesse. Embora a percepção proporcionada pelo Byakugan fosse valiosa para uma vila, oferecia pouco para o crescimento individual. Seus olhos estavam fixos em Sasuke. Nem mesmo o Jinchuriki da Kyuubi lhe interessava. Com o aviso de Hinata, Naruto e Sasuke perceberam que estavam enfrentando um adversário formidável. No entanto, ambos estavam confiantes após o progresso recente. Em vez de recuar, lançaram um ataque. Após uma batalha feroz, eles quebraram a máscara de pele humana de Orochimaru e viram seu verdadeiro rosto. Você até dominou o Chidori. Como esperado, você é a escolha ideal. Orochimaru ficou cada vez mais satisfeito com Sasuke. Sem querer perder tempo, ele apareceu de repente diante deles. Deu um chute em Naruto, mais rápido do que qualquer um deles pôde reagir. Seu pescoço se esticou por mais de 10 metros e ele avançou para morder Sasuke. Sasuke, aproveite este presente. Você testemunhará o verdadeiro poder. Com um sorriso distorcido, Orochimaru avançou. Mas a apenas 1 metro de Sasuke, foi abruptamente detido, incapaz de se mover mais 1 centímetro. Verdadeiro poder? Orochimaru-sensei, por que você não me mostra também? Uma força o atingiu em cheio. A cabeça de Orochimaru foi violentamente arremessada para longe, atravessando várias árvores antes de retornar ao normal. Yami! Hinata gritou surpresa e correu em direção a ele. Yami sorriu e pegou a mão dela. Com isso, o medo que Hinata tinha de Orochimaru desapareceu completamente. Ao ver o belo rapaz aparecer de repente, o sorriso de Orochimaru desapareceu. Yami-kun, eu não esperava você tão cedo. Ufa, estamos salvos. Naruto e Sasuke suspiraram de alívio. Aquele oponente era aterrador, tão estranho que nem parecia humano, mas como um fantasma. Seus ataques não surtiram efeito. Eles estavam completamente indefesos. Naruto percebeu algo de repente. Yami, você acabou de chamá-lo de sensei. Ele é de Konoha? Ele costumava ser, respondeu Yami. Agora, ele é um ninja renegado. Assim como o irmão de Sasuke. A expressão de Sasuke escureceu. Você ainda chama um traidor de sensei. Bem, ele aprendeu muito comigo, então o título lhe cai bem, disse Orochimaru enquanto limpava o sangue da boca e dava um sorriso arrepiante. Yami-kun, que tal um pequeno favor? Deixe o Uchiha Sasuke vir comigo. Vamos lá, Orochimaru. Você não está sendo educado demais? Yami acenou com a mão. Você mostra a sua cara na minha frente e agora quer amaldiçoar o meu aluno? Quem você pensa que é? Orochimaru não conseguiu mais manter o sorriso. Seu olhar tornou-se frio enquanto encarava Yami. O vínculo de respeito entre o anfitrião e Uchiha Sasuke atingiu o segundo estágio. Recompensa, linhagem Uchiha Suprema. Yami olhou para Sasuke, que rapidamente desviou o olhar com uma expressão forçada, fingindo não se importar. Ainda bancando a tsundere? O que você é, Ikari? Embora, o rosto dele até que lembra um pouco dela. Parece que terei que te ensinar o que realmente significa respeitar um professor, Yami-kun. Orochimaru juntou as mãos. Um poderoso chakra surgiu como um furacão furioso e avançou em direção a Yami. Capítulo 140. O vento uivava. Orochimaru tomou a iniciativa, provocando a batalha com um ataque de vento padrão de rank C, grande ruptura. Yami levou uma das mãos à boca e soprou 2 lâminas de vento afiadas em sucessão, cortando facilmente o redemoinho que se aproximava. Os dois fizeram o mesmo selo de mão praticamente ao mesmo tempo. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Num instante, 2 enormes bolas de fogo irromperam de suas bocas, colidindo violentamente no ar. O calor escaldante distorceu o ar, acompanhado por explosões crepitantes. Embora a velocidade fosse a mesma, a proficiência de Orochimaru no estilo fogo era claramente inferior à de Yami. Sua bola de fogo era continuamente devorada, alimentando a grande bola de fogo de Yami e aumentando seu tamanho. Percebendo que estava em desvantagem no confronto de ninjutsu, Orochimaru bufou, e um clone formado de lama emergiu do subsolo, lançando outro ataque de liberação de vento numa tentativa de suprimir Yami usando uma técnica combinada. Yami mudou os selos de mão, sua grande bola de fogo se intensificou e ele avançou diretamente contra o vento. Forçado a abandonar seu ataque, Orochimaru desviou da enorme bola de fogo. No ponto onde aterrissou, uma kunai especial voou e Yami apareceu instantaneamente, acertando Orochimaru com um soco no rosto. Rachadura. O corpo de Orochimaru se despedaçou em um monte de terra, e seu corpo verdadeiro emergiu de trás de uma grande árvore. Que liberação de fogo assustadora, Yami-kun! Eu não esperava que você tivesse tanto domínio sobre as 5 liberações elementais. A expressão de Orochimaru tornou-se séria enquanto ele encarava o jovem calmo. Antes da luta, Orochimaru já havia avaliado as habilidades de Yami. Modo sábio, Deus voador do trovão, liberação de poeira, liberação de queimadura, talvez até mais que Keigenkai. Todas essas situações estavam dentro do seu alcance de inteligência, e Orochimaru havia preparado contramedidas para cada uma delas. Por exemplo, embora ele próprio não tivesse treinado o modo sábio, sabia que era necessário tempo para ativá-lo e que não podia ser mantido por muito tempo. Então ele só precisava impedir que Yami reunisse chakra. A liberação de poeira era rápida e poderosa, mas sua trajetória era previsível. A menos que Yami a liberasse em uma área extremamente ampla, Orochimaru acreditava que poderia se esquivar. A mais problemática era a técnica do Deus voador do trovão, e Orochimaru não tinha uma contramedida eficaz. Ainda assim, ele optou por lutar agora para testar os limites de Yami. Do contrário, lutar contra um inimigo sem compreender suas profundezas causaria um desgaste mental desnecessário. Vencer não era a prioridade. Ele confiava em suas próprias habilidades de sobrevivência.
Mas com apenas essa breve troca de palavras, Orochimaru percebeu que havia subestimado a força de Yami. Mesmo usando apenas jutsus elementais básicos, seu poder bruto era monstruoso. Ele não era um daqueles ninjas que dependiam exclusivamente de Kekkei Genkai ou técnicas secretas para dominar o mundo ninja. Bang bang bang. Uma nuvem de fumaça surgiu. Várias serpentes grandes foram invocadas para bloquear a linha de visão. Um farfalhar de movimento vinha do chão, e pequenas bombas em forma de cabeça de leão dispararam como espadas afiadas. Yami manteve a calma. Um relâmpago brilhou, e ele ergueu a espada Kusanagi, cortando ao meio todos os projéteis que se aproximavam. Orochimaru caiu do céu, cuspindo uma enorme piton. Da boca da serpente, uma espada se estendeu infinitamente, disparando em direção a Yami. Ao mesmo tempo, bolas de fogo, lâminas de vento e shurikens lançadas por clones voavam de todas as direções. Liberação de queimadura, rodas de fogo. Diversas bolas de fogo escaldantes giravam rapidamente ao redor de Yami, que usava o ataque como defesa para eliminar as serpentes e ferramentas ao redor. Ao mesmo tempo, o ataque de espada de Orochimaru foi evitado com um simples passo para o lado. Bum! O chão estremeceu quando outro Orochimaru surgiu de baixo, cravando uma kunai na garganta de Yami. Como o ninjutsu se mostrou ineficaz, o combate corpo a corpo tornou-se a próxima opção. Dentre os Sannin, Orochimaru era talvez o mais versátil, capaz de usar quase qualquer forma de ataque com facilidade. Yami cerrou o punho direito e desferiu um golpe. Bang! Um poderoso soco atingiu o corpo de Orochimaru. Seu corpo se contorceu de forma antinatural, absorvendo o impacto no chão. Bum! A terra desmoronou, mas Orochimaru em si não sofreu ferimentos graves. Yami sentiu como se tivesse socado algodão, a força se dissipando sem impacto. Quem sabe quantas vezes Orochimaru modificou seu corpo? Seja contra ninjutsu ou força bruta, sua resistência era muito superior à de um humano normal. Os dois se lançaram em uma feroz batalha de taijutsu. Yami usava punhos, pés, ombros, joelhos e cotovelos como armas, exalando uma intenção letal. Orochimaru era ainda mais estranho, contorcendo o corpo em ângulos impossíveis para contra-atacar de forma imprevisível. Eles misturavam várias técnicas de ninjutsu sem sequer formar selos de mão, e seu poder era impressionante. Bom, bom, bom. Sob as ondas de choque do confronto, árvores enormes foram derrubadas e o solo rachou, formando fendas profundas. Sasuke, Naruto e os outros tiveram que recuar continuamente para evitar as consequências mortais. Sasuke tinha seu Sharingan totalmente ativado, mas só conseguia captar imagens residuais. É assim que se parece a verdadeira força? Eu não consigo nem acompanhar os movimentos deles com os olhos, quanto mais com o corpo. Ao assistir à sua primeira batalha real de nível Kage, Sasuke sentiu uma profunda sensação de impotência. Ambos usaram a grande bola de fogo, mas o que ele lançou foi pouco mais que um lampejo. Determinado a aprender, Sasuke se esforçou para manter o foco e observar o máximo possível. Svi! Bloqueando o golpe de palma de Orochimaru por trás, a mão direita de Yami pousou no punho da espada. Com um lampejo de luz, ele desembainhou a espada e cortou Orochimaru ao meio. Inúmeras serpentes finas se contorceram para sair da fenda, tentando remontar o corpo. Já chega, Orochimaru. Eu descobri suas capacidades. Enquanto falava, Yami agarrou a cabeça de Orochimaru com a mão esquerda, puxou-o para perto, embainhou a espada, girou a cintura e desferiu um soco. Esse soco foi completamente diferente de todos os outros. A força se acumulou camada por camada, convergindo para um único ponto, explodindo precisamente no impacto. O poder penetrou diretamente no corpo de Orochimaru. O soco desapareceu após 3 segmentos, nem sequer era possível vê-lo. Sopro! O rosto de Orochimaru se contorceu em agonia, sangue jorrando para o céu. Seu corpo foi arremessado como uma bala de canhão, chocando-se contra uma grande árvore. A força foi transferida para o tronco, e diante dos olhos atônitos de todos os presentes, a árvore maciça se desfez em pó. Kuge! Tossindo mais sangue, o corpo de Orochimaru finalmente caiu no chão. Nós vencemos? Perguntou Sasuke, chocado. Hinata tinha seu Byakugan ativado, examinando tudo atentamente. Seu chakra ainda está fracamente presente. Ele ainda não terminou. Yami não prosseguiu. Em vez disso, concentrou-se no soco que acabará de desferir. Ele já havia tentado usar energia sombria através do punho de aço antes, mas sempre achou a técnica imprecisa e um desperdício de energia. Mas esse soco foi instintivo. Seu corpo havia se movido naturalmente para a forma mais eficiente, gerando e liberando energia de forma suave. Ao retornar, ele planejava estudar e aprimorar seu taijutsu. Estava certo de que isso levaria a um novo avanço. Yami dava grande importância ao taijutsu. Na era Otsutsuki que se aproximava, onde todos podiam absorver chakra, apenas o taijutsu puro não seria afetado. Após uma pausa, o tronco de Orochimaru se ergueu lentamente. Respirando com dificuldade, ele forçou um sorriso. Yami-kun, eu perdi 10 rounds. Você não terá outra chance. Yami lançou várias kunais, prendendo Orochimaru ao chão novamente. Seu ninjutsu não é letal o suficiente nem para causar coceira. Você é como uma mosca irritante. O sorriso de Orochimaru desapareceu. A verdade era uma lâmina atravessando o coração. Yami havia apontado sua maior fraqueza. Seu ninjutsu carecia de letalidade decisiva. Pode ter parecido uma batalha feroz e equilibrada, mas Orochimaru nunca representou uma ameaça real e Yami neutralizava cada movimento com calma. A única razão pela qual a luta durou tanto tempo foi devido ao corpo bizarro de Orochimaru e à sua vasta experiência em batalha. Mas assim que Yami compreendeu como usar a energia das trevas, o corpo modificado de Orochimaru tornou-se completamente ineficaz. Há um longo caminho pela frente, Yami-kun. O corpo de Orochimaru secou e endureceu lentamente.
Eventualmente, encontrarei um jutsu capaz de derrotá-lo. Apenas espere. À medida que sua voz se extinguia, seu corpo se transformou em uma casca vazia e desabou com um baque surdo. Yami zombou, ignorando a ameaça. Ele saltou para o lado de Hinata. Peguem todos os pergaminhos e corram para a torre. As rodadas de eliminação ainda estão por vir. Sensei, o que Orochimaru estava tentando fazer comigo? Perguntou Sasuke, confuso. O selo amaldiçoado. É um ninjutsu especial que usa energia natural para amplificar a força. É eficaz, mas os efeitos colaterais são extremos. Um movimento errado e você morre. Isso realmente pode te deixar mais forte? Sasuke ignorou o aviso e em vez disso fixou-se no potencial do selo amaldiçoado. Quanto mais ele via, mais percebia o quão fraco era. Naruto, por outro lado, se recuperou rapidamente. Embora tenha insultado Orochimaru, jurou superá-lo e lhe dar uma lição. Olhando para o horizonte, Yami não se demorou. Instruiu os três a irem até a torre e seguiu para noroeste. Depois de alguns quilômetros, de repente, ele quebrou uma grande pedra em pedaços com um soco. Uma figura escondida lá dentro foi revelada, olhando para cima horrorizada. Não chegue mais perto. Ah? Não é esta garota de pernas compridas de Iva? Parece que o destino nos uniu novamente. Embora Yami estivesse sorrindo, para Kurotsuchi, o sorriso parecia demoníaco. Seu coração disparou de medo. Enquanto Yami lutava contra Orochimaru, a equipe de Kurotsuchi estava por perto. Eles se aproximaram ao ouvirem a comoção e presenciaram a maior parte da batalha. Agora eles entendiam a força aterradora de Yami. Não havia como enfrentá-lo. Kurotsuchi se obrigou a manter a calma. Nós somos as competidoras e você é o examinador. Você não tem permissão para nos atacar. O que vocês estão pensando? Será que vocês três merecem ser intimidados? Yami balançou a cabeça. Só vim dar um oi. O intruso já foi neutralizado. O exame continuará conforme o planejado. Kurotsuchi ainda não havia baixado a guarda. Certo, agora que você já disse o que tinha para dizer, pode ir embora? Yami olhou para ela de relance. Então seu corpo se transformou em uma folha flutuante e desapareceu. Suas colegas de equipe suspiraram de alívio, sem perceber que o rosto de Kurotsuchi havia ficado vermelho como um tomate. Desgraçado, ele me tocou novamente antes de ir embora. Chega, vou usar meias a partir de amanhã. De jeito nenhum vou deixar esse cara se aproveitar de novo. Após provocar Kurotsuchi, Yami interceptou Anko em seu caminho de volta, que ainda perseguia Orochimaru. Ao vê-lo, Anko se iluminou de alegria, como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. Yami, Orochimaru se esgueirou para a floresta. Você o encontrou? Eu o afastei. Yami relatou os acontecimentos brevemente, e as emoções de Anko oscilaram bastante durante todo o relato. Aquele desgraçado, o que ele está planejando? Anko deu um soco numa árvore em frustração, depois sorriu sedutoramente enquanto se enroscava em Yami como uma bela serpente, sussurrando um hálito quente em seu ouvido. Yami, me ajude. Por favor, me ajude a matá-lo. O garoto parecia um monge em meditação completamente impassível. Qual a recompensa? Orochimaru não é alguém contra quem eu arriscaria minha vida por apenas algumas palavras. Anko mostrou a língua e sussurrou em tom provocante e sensual. A recompensa sou eu. Você pode fazer comigo o que faz com a Kurenai. Não é uma oferta boa o suficiente? As garotas são muito mais abertas quando conversam em particular. Como amiga íntima de Kurenai, Anko havia aprendido mais técnicas do que a maioria dos livros de romance ousaria descrever. Você? Yami a empurrou com desdém. Anko ficou paralisada por um instante, depois mostrou os dentes e avançou contra ele. Yami, vou te matar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.